Olá, boa noite. Estamos começando aqui o nosso programa Replay, sempre às segunda-feiras. Geralmente a gente quer começar às 7h30 da noite, nem sempre conseguimos. Mas a partir de 7h30 da noite a gente busca começar aqui, como dizia um conterrâneo do nosso querido Leandro Campos. Aliás, não é bem conterrâneo porque ele é do Rio Grande do Sul mesmo, natural. Mas o Bagé ele dizia o seguinte: para quem é lá de cima, daqui de cima é 7h30, para quem é lá de baixo é 19h30. Referindo-se a quem fazia parte de cima do mapa do Brasil, aqui é a região Nordeste, e lá de baixo para quem fazia parte do Sul, né, do mapa do Brasil. Mas enfim, a gente está ultrapassando um pouquinho o nosso horário, mas estamos começando aqui o programa, sempre no nosso canal no YouTube, Replay com Tony Souza, numa parceria com o site Miséria, o principal site de notícias do Nordeste brasileiro. Aproveita, se inscreve aqui no nosso canal, tá bom? No YouTube, deixa o teu like, dá a tua curtida, é sempre muito importante. Compartilha com a galera, avisa que o Replay já está no ar, tá bom? E aproveita e acessa o site Miséria, sempre você vai ficar muito bem informado com o Miséria, miséria.com.br. A gente também tem a parceria da galera da Torcida K, Rádio Torcida K, tem aplicativo próprio, tem também Rádio Torcida K na Rádiosnet, Torcida K em várias plataformas digitais, destacando o futebol cearense. Um abraço para o Caio César, nosso querido Rodrigo, a turma toda lá da Torcida K, tá bom? Bem, vamos começar aqui o nosso programa, vamos destacar a Série C do Campeonato Cearense, tem acesso de nordestino para a Série B do Campeonato Brasileiro, futebol feminino, inclusive hoje a federação já desmembrou tabela do Campeonato Cearense Feminino e a gente está na contagem regressiva para Icasa e Guarani na Arena Castelão, aliás, na Arena Romeirão, tá bom? Aqui em Juazeiro do Norte, e os jogos também de Juazeiro, Empreendimentos e Campo Grande, que são os outros representantes do Cariri no futebol feminino. Taça Fares Lopes, vivendo expectativa para essa competição, com apenas 5 times, mas que vale vaga para a Copa do Brasil, então tem muita coisa para começar. Você aproveita e se inscreve aqui no YouTube, segue a gente lá no Instagram, compartilha com a galera, a gente já está no ar, inclusive para trazer aqui ele que depois do retorno é a primeira vez que vem aqui ao programa, nosso querido Leandro Campos, como o torcedor gosta de dizer, El Bigodon do Verdão do Cariri, está aqui com a gente, professor, prazer recebê-lo aqui no Replay, de volta com um novo desafio. Aquela ocasião que o senhor veio aqui antes era a Série D do Brasileiro, mas agora o foco é a Taça Fares Lopes. Obrigado pela presença aqui, tá bom, Leandro Campos? Boa noite, Tony, boa noite a todos. Dizer para vocês que é um imenso prazer estarmos de volta aqui ao programa. Na verdade, nós temos algumas explanações para fazer, inclusive até ressaltar algumas coisas para o torcedor, para que haja realmente um entendimento. Inclusive, eu até fugindo um pouquinho da minha área, porque na verdade eu gostaria muito de estar hoje aqui para conversarmos sobre a equipe, para conversarmos sobre a parte tática, mas hoje talvez a gente tenha que entrar em outros assuntos, para que o torcedor e vocês mesmos da imprensa, né, tenham um entendimento exato hoje da condição do Icasa para a disputa da Fares Lopes. Então, hoje o Icasa vem tendo dificuldades para a montagem dessa equipe, é isso? Bom, vamos direto ao assunto, né, Tony? Deixa eu ser bem direto para que o torcedor realmente tenha um entendimento. Eu, quando saí do Icasa, essa nova direção já estava empossada, inclusive o Aloísio demonstrou interesse para que eu retornasse para o Icasa para nós fazermos esse trabalho para Fares Lopes. Lógico que ainda não tínhamos a definição da participação do Icasa na primeira divisão do Cearense. Na verdade, ainda não temos, né? Pode ainda reverter essa situação e nós podemos ainda participar da primeira divisão. E, naturalmente, a Copa Fares Lopes seria muito importante para que fosse feito um trabalho de embasamento, já como preparatório para o Campeonato Cearense e, naturalmente, a briga pela Copa do Brasil. Bom, então ficamos mais ou menos ajustados para que eu retornasse para o Icasa. E nós sabíamos que teríamos uma certa dificuldade na questão financeira, e justamente isso nós teríamos que procurar, dentro de uma condição, dentro de um estudo, procurar minimizar ao máximo, né,
essa formação de equipe dentro de um patamar financeiro que o clube pudesse naturalmente arcar com as responsabilidades. Fizemos um projeto onde nós traríamos basicamente 18 jogadores, ou seja, praticamente 2 goleiros, 3 zagueiros, 3 laterais, 3 volantes, 2 meias, 3 atacantes de lados e 2 centroavantes, que seria 18 jogadores e mais praticamente 10 jogadores da base, dos juniores, para nós formarmos o plantel. Mas infelizmente tivemos 2 patrocinadores que infelizmente não puderam, né, estar conosco para esse trabalho na Copa Fares Lopes. Infelizmente era um projeto e nós tivemos que modificar. Inclusive, eu sou muito sincero, quando houve essa recusa, né, ou esse não acerto desses patrocinadores, eu coloquei para a direção que então seria muito difícil a minha vinda para cá em virtude das dificuldades. Mas aí, naturalmente, o Aloísio me ligou e realmente a gente viu, né, a vontade dessa direção, desses conselheiros, né, em que a gente retornasse para fazer esse trabalho, e numa dificuldade onde eu só tenho que enaltecer agora, de todo o meu coração, enaltecer a vontade e o esforço que esses homens, né, da direção, conselheiros e essas pessoas que comandam hoje o Icasa, juntamente com o Aloísio, né, porque um conselho tem muita força hoje, juntamente com a direção. Então, esses abnegados, eles realmente têm feito um esforço monstruoso para que o Icasa possa participar da Copa Fares Lopes. Então, nós temos hoje um orçamento restrito e esse orçamento sai do bolso desses 10 praticamente abnegados que estão aí para ajudar o clube a subsistir, a fazer a competição, a trazer o futebol para Juazeiro, né, a trazer o futebol para o torcedor. Então hoje, infelizmente, o clube não tem recursos externos, o clube vai depender muito hoje dessa boa vontade desses cidadãos de ajudar o Icasa a disputar a Copa Fares Lopes. Eu particularmente, Tony, eu fico muito triste com isso, sou muito sincero, fico muito triste com isso, porque uma cidade e um clube hoje, como o Icasa, depender do dinheiro, da colaboração de abnegados, como é essa direção, realmente eu não sinto o fortalecimento, né, da força da cidade, da força empresarial. Eu tenho certeza absoluta, não tenho dúvidas nenhuma, que o torcedor, a partir do momento que iniciar a competição, mesmo que seja uma competição, vamos considerar, não tão importante, mas é muito importante, como um campeonato brasileiro, como um campeonato cearense, eu tenho certeza absoluta que o torcedor vai saber ajudar o seu clube de coração no comparecimento nos 4 jogos que nós temos em casa. Por quê? Porque o torcedor sempre foi o alicerce maior do Icasa. Então, infelizmente, é lógico que se tivesse hoje, né, ou se tiver algum empresário da cidade de Juazeiro que esteja nos escutando hoje e quiser, né, no fundo do seu coração, ajudar o Icasa, com certeza vai ser super bem-vindo, porque o Icasa precisa. Agora, deixar bem claro, porque o Icasa, mesmo que não tenha esse suporte de empresários da cidade de Juazeiro, nós vamos com o que tem, nós vamos brigar com o que nós temos. Lógico que se nós tivéssemos condições hoje de formarmos uma equipe com mais recursos e com mais opções, com certeza hoje nós teríamos nomes prontos já para se apresentarem amanhã aqui no Icasa. Mas infelizmente, ou felizmente, a nossa direção não quer assumir compromisso nenhum com nenhum atleta se não tiver condições de pagá-los em dia. Então esse é um parâmetro que eu respeito muito,
que o atleta que vier aqui, ele sabe que ele vai trabalhar, que ele vai receber, e essa é uma situação que nós temos, até me perdoem aí a direção, de eu me intrometer ou ultrapassar os meus limites como treinador, porque eu vejo realmente uma necessidade, e na verdade hoje a gente está aí brigando para que nós tenhamos 11 jogadores complementando-se com os jogadores da base. Então o nosso grande problema, Tony, e o torcedor que está nos escutando, é nós não termos opções de realmente mudar a equipe na questão tática, na questão até estrutural, porque nós temos que respeitar muito esses meninos juniores, mas nós temos a consciência que eles têm talvez um grande futuro pela frente, mas ainda não estão prontos. Não queimar etapas. Não podemos queimar etapas, tu falou o termo correto, nós não podemos queimar etapas. Esses meninos, eles estão trabalhando, eles não têm salário, estão se sacrificando, então eu tenho aqui uma admiração muito grande por todos eles têm o meu respeito, só que nós sabemos que as outras equipes da competição, elas estão formando times com uma retaguarda, né, estável. Então a minha preocupação talvez não seja o 11, a minha preocupação seja as opções que nós poderíamos usar, caso, e vai ser necessário, não tem como se fazer futebol com 11 jogadores, né? Na verdade a gente vai precisar, e hoje nós não temos condições de trazer mais nenhum jogador, então essa é a questão. Eu sei que quando começa a competição, o torcedor vai comprar briga, ele vai nos ajudar, mas nós precisamos também, dentro do possível, né, tentar fazer com que o empresário aqui da cidade de Juazeiro, né, ele tenha um entendimento que o clube precisa. O clube não sobreviverá se não houver esse apoio do empresariado. E a gente sabe que futebol, ele precisa de dinheiro, né? Nós estamos trazendo jogadores, nós estamos tentando formar uma equipe, e existe a despesa de alimentação, despesa de hospedagem. Eu até gostaria aqui, se tu me permite, de mandar um abraço para o Júnior, da Pousada Lagoa... Júnior Feitosa. Da Lagoa Seca, inclusive ele é candidato, agora é deputado estadual, me desculpe aqui o aproveitamento, mas eu estou com a estadia toda paga pelo seu pai e por ele. Então eu estou de graça aqui a hospedagem e a minha alimentação, ela é feita lá no Lagoa Seca. E que a gente sabe que não é nada por candidatura, por política, ele é torcedor do Icasa, já ajuda o Icasa há muito tempo, a família inclusive. É uma situação que a gente tem até conhecimento de outras situações e, portanto, não tem nada a ver por questão política. Inclusive, o Leandro Campos vai ficar com a gente, vai falar mais ainda sobre essa questão do Icasa, mas eu quero até trazer aqui porque tem um time nordestino que conseguiu acesso esse fim de semana e que o Leandro Campos conhece bem, porque a última vez que esse time teve o acesso da Série C para a Série B foi com o Leandro Campos no comando, que é o ABC de Natal. Mostra aí imagens da festa que foi feita, Kleber, da torcida com os jogadores lá no Frasqueirão, tá certo? A torcida do Elefante, como é chamado o ABC lá em Natal, é um time grande lá do futebol do Rio Grande do Norte. Aliás, o Rio Grande do Norte está passando por um 2022 muito bom, né? Porque o América, que começou, não dava muita esperança, para mim mesmo era um time horroroso, mas o Leandro Senna chegou ali, assumiu o time, deu uma mudada, o time foi lá e está brigando pelo título da Série D do Campeonato Brasileiro, o América de Natal. Já conseguiu acesso para a Série C. E o ABC esse fim de semana venceu o Paysandu por 1-0 e já garantiu também o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro de 2023. Então, parabéns ao ABC de Natal, a gente já tinha parabenizado aqui o América e o ABC também. E a última vez que o ABC teve esse acesso, Leandro, era o senhor técnico lá, 2010, é isso? Correto. Nós tivemos o acesso para a Série B no ano de 2010 e nós fomos campeão do Brasil da Série C. Né? E a minha estadia lá no ABC foi 2010, 2011 e 2012. Nós fomos bicampeão estadual, campeão brasileiro, o acesso para a Série B, fomos vice-campeão da Nordeste, né? Então, quer dizer, a minha passagem lá no clube, né, ela foi muito boa. Inclusive, na sexta-feira passada,
eu mandei uma mensagem para os atletas do ABC, porque foi me pedido, né, por parte da direção e da imprensa. Então nós mandamos um vídeo lá para a comissão técnica, para os jogadores, e eu fico realmente satisfeito, porque é um clube que eu respeito, que eu gosto. Inclusive também eu trabalhei no América e fiquei também feliz, embora, é lógico, depois que a gente saiu da Série D, a gente torce lá pelos amigos, e o América hoje também com grande chance de ser campeão da Série D do Brasileiro. E são times que têm geralmente lá o apoio do empresariado. Olha, o Tony, futebol não se faz sem apoio do empresário, né? O empresário é talvez a referência que um clube tem, o seu patrocínio, né? Hoje nós não temos um patrocínio, hoje nós temos a ajuda de abnegados. É muito difícil, né, se fazer futebol dessa forma, porque o gasto ele é muito grande, né? Então, eu particularmente só tenho que enaltecer esses homens que estão hoje comandando o Icasa, mas nós não podemos depender somente da boa vontade deles, do empenho deles. É necessário que haja uma outra forma, né, de se arrecadar para que o clube possa fazer uma boa competição. Bom, a gente vai daqui a pouquinho, compartilha aí, galera, tá bom? Leandro Campos está aqui com a gente, vamos destacar ainda futebol feminino, vamos contar inclusive com a presença dos técnicos, tanto de Casa como Guarani, do futebol feminino, que teremos o clássico dia 24 de setembro na Arena Romeirão. Confirmado já a tabela desse desmembramento, foi hoje à tarde pela Federação Cearense de Futebol. Você sabe que a gente sempre deu destaque ao futebol feminino aqui no canal e não vai ser diferente, né? A federação faz essa competição com um grupo aqui da região e este grupo vai ter movimentação já começando o jogo no sábado. Tem jogo no sábado no Romeirão e domingo no Inaldão. Então, fim de semana de futebol pelo Cariri, futebol feminino, vai ser bacana demais, tá bom? Mas deixa eu trazer aqui, aproveitar que nosso querido Leandro Campos está aqui. Nós teremos também no sábado a Festa Farroupilha, que é uma festa que já vem ganhando destaque há alguns anos aqui na região do Cariri. Não houve por conta da pandemia nos últimos anos, mas nós teremos uma grande movimentação dos gaúchos aqui da região. Na última contagem que eu tive conhecimento, tinha mais de 300 gaúchos só aqui no eixo do Triângulo Crajubá, né? Então, vamos mostrar aqui essa vinhetinha. Manda um abraço ao nosso querido Luiz Gaúcho, o Val lá da Perbone, turma boa, a gauchada toda aqui na região do Cariri, que recebe o reforço aqui do Leandro Campos, tá bom? E sábado que vem vai ter a Festa Farroupilha aqui na região do Cariri. Se liga aí. Vem aí, quinta Festa Farroupilha do Cariri, a interação da cultura gaúcha com a nordestina. Dia 24 de setembro, a partir das 5 da tarde, no Clube dos Comerciários. Você vai saborear o legítimo costelão gaúcho fogo de chão, com buffet completo e mais de 400 quilos de carne. Zé, tchê, vai ter muito costelão assado, muito porco no rolete e as nossas delícias da gastronomia gaúcha. Churrasco bom chimarrão. Estrutura completa e diferenciada. Atrações confirmadas. Machadinho e grupo, diretamente do Rio Grande do Sul. Oscaba de Lampião. Forró daqui é melhor. Adriano Guerra, promovendo a interação das culturas gaúcha e nordestina. Ingressos limitados já disponíveis. Na Vale FM, com Luiz Gaúcho no 99999-3020, Val Gaúcho 999188131 e Franco 994191001. Instagram, @Festa Farroupilha do Cariri. Rapaz, a Festa Farroupilha, a quinta edição, aqui na região do Cariri, dia 24, portanto, de setembro, já vai dar certo, galera, porque aí, depois do clássico entre Casa e Guarani no Romeirão, quem vai para o Romeirão, aproveita e vai dar um pulinho lá na quinta edição da Festa Farroupilha, tá certo? A gente vai estar lá, se Deus quiser também, para marcar presença com essa galera. O senhor nunca, não sabia, o senhor tem ciência dessa quantidade de gaúchos aqui na região do Cariri, Leandro? Olha, na verdade a gente sabe que a tradição gaúcha, ela não é só do Sul, né? A tradição gaúcha hoje ela está espalhada por todo o Brasil. Então ser gaúcho não é nascer no Rio Grande do Sul, né? Ser gaúcho é cultivar a tradição do gaúcho, né? Mas o senhor é daqueles que trouxeram para cá o chimarrão também? Porque o chimarrão, vem dizer que eu já tomei o chimarrão,
mas em período frio. Nesse calorão de 50 graus que a gente tem aqui, combina o chimarrão com o calorão aqui do que a gente vive agora? Na verdade, o chimarrão, ele é tradição, né? Inclusive, o verão do Rio Grande do Sul, principalmente em Porto Alegre, ele é mais quente do que o Nordeste no momento mais quente. Lá dá 40 graus no verão. E não é por isso que se deixa de tomar um chimarrão. O chimarrão, então, combina. Eita, tava um negócio... O homem é gaúcho mesmo, viu? Santa Catarina foi só para nascimento, o homem é gaúcho. Olha, daqui a pouco a gente vai falar mais aqui com o Leandro Campos, lembrando que a gente vai falar sobre futebol feminino, tem Casa e Guarani, a presença dos técnicos das duas equipes aqui no programa Replay. Eu queria falar agora sobre a Série C do Campeonato Cearense. Começou nesse fim de semana, tivemos 4 jogos acontecendo, com o representante caririense em campo. Temos a tabela aí, meu querido Kleber Ferreira, com os resultados dos jogos deste fim de semana. Foram 3 jogos no sábado e 1 jogo no domingo. O time do Terra e Mar, né? Terra e Mar empatou 0-0 com o Pacatuba que é treinado pelo Washington Luiz. O União venceu 1-0 o Crateús. O Campo Grande, o Campo Grande de virada meteu 3-2 na equipe do Sport Limoeiro e foi vira-vira lá no Inaldão, hein? E o time do Itarema empatou 0-0 com o Anjos do Céu. Nunca ouvi falar nesse time, rapaz. Anjos do Céu, deve ser todo mundo... De onde foi que surgiu esse time, hein? Guto, sabe de onde é o Anjos do Céu? Primeira vez que eu ouvi falar no time do Anjos do Céu. Mas tá aí, o Anjos do Céu já começou sem tropeçar. Inclusive a gente está aqui com a camisa do Campo Grande. Deixa eu botar aqui o celular no bolso. A camisa do Tigre Juazeirense. E aqui os patrocinadores, a gente faz questão aqui de citar, olha, nós temos aqui o Panebon Pão Nosso, que está aqui nessa manga. Nesta outra manga está o Hotel Malibu, tá bom? Aí aqui na frente nós temos Prefeitura de Juazeiro, Tertuliano Soluções Imobiliárias, Cariri Conectando Cariri ao Mundo, BS Sport Management Limitada, Romin Importada Assistência Técnica, Jal Presentes, AM Construções, Royal Bets, seu time vale muito, Perboni Brasil, são os patrocinadores aqui da frente. O cara diz, mas virou um abadá, mas se não for abadá não tem como pagar as contas, é o que o Leandro Campos estava falando agora aqui. Casa das Lentes, Vetfol, Suplementos Mineral, Clean Afago, Saúde e Imagem, tá aqui a camisa bonita. Está à venda se você quiser adquirir a camisa aqui do Tigre Juazeirense, tá bom? Essa é a camisa do Campo Grande, está sendo utilizada na Série C do Campeonato Cearense de Futebol. Abraçar aí o pessoal Soares Leite Machado, João Severo, que é o gerente de futebol, o técnico Carlos Eduardo Rodrigues, o time do Campo Grande, que acabou vencendo 3-2. A gente tem aí os melhores momentos, só alguns lances aí, Kleber, por favor, para quem quiser assistir os melhores momentos completos no nosso canal no YouTube, já está lá, tá bom? Tá aí o time do Sport Limoeiro, que inclusive fez 1-0 com o Piedro, né? Recebeu um passe aí muito bom do Thierry, aquele mesmo Thierry que passou pelo time do Guarani, fez esse lançamento aí para o Piedro e ele foi lá, abriu o placar 1-0 para o Cavalo de Aço. E o Guarani correu atrás do resultado para fazer, fez 3-1, no finalzinho sofreu o segundo gol e venceu por 3-2. Destacar aqui o André fez algumas boas defesas, inclusive deu um drible aí, que está também nesses melhores momentos. O goleiro Adriano, do time do Sport Limoeiro, também me chamou a atenção a garotada que tem nas duas equipes, jogadores jovens, muito talentosos, tanto o time do Sport Limoeiro e como também a equipe do Campo Grande. Gostei muito do Henrique, pelos lados do Campo Grande, né? Gostei muito do Henrique, o Jacó, tem o lateral esquerdo, se não me engano, Arthur, o Pablo também, inclusive é o que faz o gol de empate aí, o Pablo, recebe uma boa bola aí do Matheus e acabou chutando aí no ângulo esquerdo do goleiro adversário. Enfim, me chamou a atenção, e sem contar 2 jogadores experientes nesse time do Campo Grande, que é o da Silva, volante, e também o goleiro André. Mas se a gente for observar, eu estou citando aqui alguns nomes, mas a equipe demonstra ter muita qualidade, potencial, e no jogo começa 3 horas da tarde, a gente sabe que não é fácil para ninguém. Então a garotada aí do Campo Grande conseguiu fazer o resultado, venceu 3-2, foi o jogo, com certeza, o melhor jogo da primeira rodada da Série C do Campeonato Cearense. O Campo Grande
fica na liderança, no critério de desempate, tem o mesmo saldo de gol do União, mas como marcou mais gols, é o primeiro colocado nessa primeira rodada da Série C do Campeonato Cearense. Olha aí, olha o que é que o André faz. André, não faz isso, André. O André deu um drible aí, menino, que eu vi o Soares quase dando um pinote lá pelo alambrado, olha aí. Quando dá certo é bonito, né? A gente mostra, dá replay, aí quando dá errado, mas o André é experiente, tem muita qualidade, goleirão da equipe do Campo Grande. Bom, quem esteve lá conosco foi o nosso querido Celso Lima. E o Celso Lima comenta o que achou deste jogo, Campo Grande 3, Sport Limoeiro 2, primeira rodada da Série C do Campeonato Cearense. Olha, Campo Grande e Sport Limoeiro fizeram um bom jogo no último sábado no estádio Inaldão pela terceira divisão do Campeonato Cearense de Futebol. Jogo muito movimentado, nos primeiros 12 minutos o Sport Limoeiro foi melhor do que o Campo Grande. O técnico do Sport Limoeiro, o Júnior Ferreira, usou ali um esquema tipo um 3-4-3, saindo com linha de 3 lá atrás, colocando os seus alas no campo defensivo da equipe do Campo Grande, e isso fez com que o Sport Limoeiro envolvesse o time do Campo Grande pelo menos nos 12 primeiros minutos do primeiro tempo. Depois a equipe do Campo Grande foi se achando no jogo e melhorou. Vejam só os senhores que mesmo nesses 12 minutos de domínio do Campo Grande, aliás, de domínio do Sport Limoeiro, o time do Limoeiro não conseguiu criar. Ele tinha a bola, ele trabalhava melhor a bola, ele fazia uma pressão no time do Campo Grande, mas não finalizava, tanto que o goleiro do Campo Grande não fez nenhuma grande defesa. Quem criou durante esse tempo que o Limoeiro estava melhor foi o Campo Grande. Criou duas boas oportunidades, né? Inclusive o goleiro Adriano da equipe do Sport Limoeiro cometeu ali duas falhas, mas para sorte dele não saiu gol da equipe do Limoeiro. Aí vem o tempo técnico, as equipes voltam e o Campo Grande volta até melhor do que a equipe do Limoeiro, um time se organizou melhor dentro do campo depois do tempo técnico, só que aí o time do Limoeiro acaba fazendo 1-0 numa cobrança de arremesso lateral, uma jogada que se desenvolveu lá pelo lado esquerdo, a bola foi tocada para o meio e o atacante, o camisa de número 11, agora que não me recordo o nome, do Atlético Limoeiro, acabou abrindo o placar, fazendo ali 1-0. Depois o Campo Grande veio para cima, o time do Campo Grande usou ali um esquema de 4-2-3-1. Eu não gosto desse esquema, porque, vejam só, senhores, o Campo Grande tem dois bons jogadores que jogam pelo lado do campo. O Henrique pelo lado direito e o Matheus pelo lado esquerdo. Só que nesse esquema, quando o Campo Grande está sem a bola, eles têm que voltar lá atrás para ajudar na marcação. E quando o Campo Grande recupera a bola, eles demoram para chegar no ataque. E isso, para mim, prejudica demais, né, os jogadores que têm velocidade. No caso, o Matheus e o Henrique. Só que aí, antes de terminar o primeiro tempo, o time do Campo Grande chega ao empate numa bola lançada para o Pablo, ele invade a grande área, chuta forte e acabou empatando o jogo, a bola quase ali no ângulo. Aí nosso querido Celso Lima, né, mandou aqui um comentário pra gente, Celso Lima. Faz falta aqui, viu, Celso Lima? Foi a primeira coisa que Leandro Campos perguntou, cadê você? Aí, você não vem dia como tá aqui, tá vendo? Grande Celso Lima, um abraço para ele, que está com o programa todos os dias, das 18 às 19, lá no Bate-Bola com o Celso Lima, na Rádio Cariri FM 96,7. Pega também na Rádios Net, tá bom? Abraçar aqui o Plácido Ângeles, deixando aqui o boa noite, tá bom? Abraço para ele. Também aqui o Domingos Sávio, direto do Carlito Pamplona, em Fortaleza, sempre acompanhando aqui a gente. Um abraço para o Domingos Sávio. Inclusive ele querendo saber sobre a questão da transmissão da terceira divisão, se é Eleven, que não transmitiu, enfim. Bom, inclusive eu quero aqui pedir desculpas, porque gerou um certo mal-estar. A gente foi transmitir o jogo, muita gente, o Guto Vital é testemunha disso, mandou mensagem para a gente pedindo para transmitirmos o jogo. Nós não temos autorização dos direitos dos jogos da Série C do Campeonato Cearense. Eles pertencem à Eleven. Nós fomos, então, fazer um paliativo, colocamos o celular lá e a gente foi transmitir, aparecendo Celso Lima e eu,
que estávamos trabalhando no jogo. E o Guto Vital estava transmitindo, estava gravando, melhor dizendo, com uma câmera profissional, gravando o jogo, que foram esses melhores momentos que a gente mostrou um trecho aqui. Depois você pode ir aqui no YouTube olhar, nós temos os melhores momentos aqui no canal, com qualidade, né, que foram as imagens gravadas pelo nosso querido Guto Vital. Pois bem, a edição foi do Davi Ângelo. A gente estava fazendo a transmissão do jogo com áudio, né, mostrando a gente, e vez por outra a gente botava a imagem para o campo. Essa imagem do campo não pegava o campo todo. Como é celular, a imagem ficava longe e não pegava as traves, então ficava uma imagem que não dava aquela qualidade. Mas a gente não pode transmitir o jogo mostrando os lances. Então muita gente mandava mensagem, mostra o lance, acompanha o lance. A gente não tinha como. Então a gente deixava ali 2, 3 minutos ali com a imagem no campo e voltava a imagem para a gente. Quando tinha um jogador que estava caído ou na parada técnica para hidratação, a gente botava a imagem, direcionava ali para um banco de reservas ou outro, mas nunca acompanhando o lance. E a gente fez isso. Gerou-se um mal-estar, né? O pessoal ligado lá à parte da transmissão da federação, que nos colocou que tinha, inclusive, há um contrato com a Eleven, né? Não gostou da forma que a gente fez, colocando imagem, enfim, eu não sabia que não podia fazer dessa forma, até porque já vi clubes fazendo, quando não tem transmissão de jogos, fazendo, às vezes, colocando a imagem para o campo, às vezes colocando o replay do gol, a gente não colocou nenhum gol durante a transmissão, mas gerou um certo mal-estar. Então, pedi desculpas no contato que eu tive com a pessoa da federação e faço isso sem nenhum problema, sem nenhuma preocupação, faço isso aqui no ar também, porque eu não tenho compromisso com erro. Se o que nós fizemos foi errado, confesso que não sabia que poderia dar esse transtorno. Em todo caso, numa próxima vez, se nós não tivermos autorização para gravar, a gente não vai fazer, a gente vai apenas gravar, mas a gente não faz colocando imagem. Mas não foi nenhuma intenção, não tivemos má fé de forma alguma, quisemos apenas um paliativo para que o torcedor do Campo Grande, do Sport Limoeiro, pudessem acompanhar o jogo, porque não tinha ninguém. Quando eu digo ninguém, ninguém estava no estádio para transmitir o jogo. Nem rádio, nem TV, nem canal de YouTube, ninguém. Só estávamos nós e Reginaldo Silva, que é da Rádio Web Gesso, lá do Crato. Então só nós fizemos essa transmissão com o áudio e aí a gente colocou esse vídeo mostrando, vez por outra, a imagem do campo, nunca seguindo o lance. A gente não achava que ia dar esse transtorno, esse mal-estar, então a gente pede desculpa, não tem nenhum problema quanto a isso, mas, para o torcedor que pergunta, quem tem os direitos de transmissão da Série C, o que me foi informado é que é a empresa Eleven, que estava transmitindo, inclusive, a Série B do Campeonato Cearense. Se nos derem a oportunidade da gente trabalhar, a gente vai fazer, não tem problema. Caso contrário, a gente pode fazer só o áudio, como a gente estava fazendo, e gravando, depois colocando os melhores momentos aqui no canal, tá bom? Espero ter esclarecido aqui da melhor forma para o internauta que está sempre aqui acompanhando a gente. Manda um abraço aqui para o Lucas Alencar, lá da enfermagem do SAMU, mas está sempre aqui acompanhando também o esporte da região. O Ângelo Coelho também aqui com a gente. Esse caso vai ser rebaixado no Campeonato Cearense. A preço de hoje está rebaixado, viu, Ângelo? Mas o Icasa recorreu, está aguardando o julgamento do Pleno do Tribunal de Justiça. Tá certo? Carlos Levi também aqui com a gente, lamentando essa situação do Icasa. Enfim, o Paulista está no Icasa, é o Crinine, eu acho que está perguntando. O Paulista está no Icasa, ele já está com contrato assinado, professor? O Paulista, meio campista? Olha, o Paulista, na verdade... Que é o que viria por empréstimo do Ferroviário. Exato. O Paulista, ele ficou 2 semanas fazendo um tratamento intensivo, porque o Paulista tinha tido uma lesão de grau 2 na parte posterior da coxa. Então, nós estamos até queimando um pouco as etapas em relação aos trabalhos, e realmente os trabalhos têm sido até num ritmo mais forte. Então, existe uma certa calma com relação ao Paulista, para a gente não extrapolar muito o trabalho, porque esse processo de recuperação dele é um processo um tanto quanto minucioso, e se nós passarmos um pouquinho do limite, talvez o atleta venha a sentir novamente. Só que o problema é o seguinte: o campeonato começa na quarta-feira que vem. Então aí tem um processo de condicionamento físico, tem um processo de adaptação com relação à parte tática.
E nós estamos aí com uma certa dificuldade até com relação a isso aí. Bom, está aqui, portanto, a questão do Paulista, que se tiver bem fisicamente, vai ser um jogador que com certeza vai produzir bastante, mais um atleta da cria aí do Campo Grande. Vamos mostrar essa tabela aqui com a próxima rodada do Campo Grande, a rodada melhor da Série C do Campeonato Cearense. Nós temos jogos nos finais de semana, o Sport Limoeiro pega o Terra-Mar, o Pacatuba, isso no dia 24, né, no sábado, isso, 3 da tarde no Moraizão. Pacatuba e Campo Grande lá no João Ronaldo em Pacajus. Já o time do Washington aí enfrentando o time do Carlos Eduardo. O Anjos do Céu enfrenta o União no Elzi Cabral, isso no domingo. Também no domingo tem Crateús e Itarema, o jogo lá no Estádio do Junco, em Sobral, tá bom? Você pode ir lá no nosso Instagram, tem entrevista com o Júnior Ferreira, que é o técnico do Sport Limoeiro, e também com o Carlos Eduardo Rodrigues, que é o técnico do Campo Grande. Inclusive, o autor do segundo gol do Sport Limoeiro, o Vinícius, jovem Vinícius, é filho do Júnior Ferreira, técnico do Sport Limoeiro. Depois do jogo foi que eu fiquei sabendo, já um talento lá, filho do treinador, que o Júnior Ferreira, que já foi jogador também, era um jogador com boa qualidade, né? E o filho dele está seguindo aí os passos do pai, tá bom? Segunda-feira é dia de replay, segunda-feira também é dia de você ir na pizzaria e hamburgueria Oval, tá bom? Com as melhores pizzas de Juazeiro do Norte. Olha essa imagem aí, imagem bacana, não tem como você não ver essa pizza, né? E não se agradar, porque é uma pizza saborosa. Conheça o cardápio variado da Pizzaria Hamburgueria Oval. Fica ali no cruzamento da Carlos Cruz com a Todos os Santos, um ambiente aconchegante, espaçoso, confortável para você ir com sua família, com seus amigos. Aproveite e vá lá na Pizzaria e Hamburgueria Oval. Repito, cruzamento da rua Carlos Cruz com Todos os Santos, ainda é ali no limite do bairro Franciscano, bem pertinho da linha férrea ali do VLT, tá certo? Conheça o cardápio variado, peça. Se você não quer ir para o local, está assistindo o replay em casa, então pode ligar e pedir agora ou mandar um WhatsApp. DDD 88 98842 9514, 98842 9514, Pizzaria e Hamburgueria Oval. Hoje está funcionando numa boa, amanhã é folga da galera, quarta-feira volta e já volta com promoção. Pizza G, GG, Extra GG, você ganha um refrigerante no 0800, de graça, tá bom? Pizza G, GG, Extra GG, refrigerante no 0800, na Pizzaria e Hamburgueria Oval. Telefone na tela, pede, manda o WhatsApp ou liga 98842 9514, Pizzaria e Hamburgueria Oval. Aproveita e segue lá também no Instagram, que tem os cardápios, tem o cardápio, tem as novidades da Pizzaria e Hamburgueria Oval, tá bom? A gente vai rapidinho para o intervalo, daqui a pouco a gente volta, ainda com o Leandro Campos, e lembrando que vamos falar sobre futebol feminino com os técnicos, o Janailson, técnico do Icasa, Janailson Santana, e com o Arclébio Soares, técnico do Guarani, tá bom? Futebol feminino representado aqui na região do Cariri, no Campeonato Cearense, que começa no próximo sábado. Se liga, a gente volta já, é rapidinho. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais. E olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 996 80 2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato. Você é amante do futebol? Eu lhe convido a se inscrever no nosso canal Replay com Tony Souza. Curta e compartilhe. E também para seguir o nosso Instagram. Toda semana, vídeos novos para vocês.
Bom, vamos falar aqui para você da Perboni Brasil. Fruto de uma geração saudável, são 30 anos com as melhores frutas, verduras e legumes do país. E a gente tem a oportunidade de ter a Perboni Brasil também aqui na região do Cariri. E olha que é um gaúcho que toma de conta lá, viu? Nosso querido Val, é o Valdinor Bueno. Mas se a gente falar assim, ninguém conhece. Mas é o Val da Perboni. Os telefones estão aqui na tela para você ligar. Você que tem seu comércio, sua mercearia, seu sacolão, você que gosta de oferecer o que há de melhor para o seu cliente, não pense duas vezes. Procure a Perboni Brasil, tá bom? Sempre oferecendo para você qualidade. 3532-2722, 3532-2678 e tem o 99918-8131. Perboni Brasil, é uma beleza, tá bom? Você aproveita lá frutas, verduras, legumes com qualidade e preço baixo, e aí o que é melhor é que você vai sempre trazer o que há de melhor para o seu cliente. Um completo sortimento em produtos mix importado e nacional. Então você não vai ficar aí numa boa, né? Boiando. Vai no Ceasa de Barbalha, Galpão 2 e procura Perboni Brasil. 30 anos com as melhores frutas, verduras e legumes do Brasil e que agora você tem também, já há alguns anos, né? A gente tem essa oportunidade de ter a Perboni Brasil aqui no Cariri. Repetindo, Ceasa de Barbalha, Galpão 2. Um abraço, nosso querido Val. Já que a gente está falando do Val, vamos trazer de novo a vinhetinha aí da 5ª edição da Festa Farroupilha, meu querido Kleber. Bota aí pra galera. Galera, é sábado. Aproveita e adquira os ingressos. Falei com o Luiz hoje, gaúcho. Tá? Tem poucos ingressos. Então aproveita que o Leandro Campos com certeza vai lá comer um churrasquinho. E o Marcos Vinícius já disse que vai aparecer por lá também, que ele já comeu churrasco gaúcho. Não tem melhor não. Bota aí. Vem aí, 5ª Festa Farroupilha do Cariri, a interação da cultura gaúcha com a nordestina. Dia 24 de setembro, a partir das 5 da tarde, no Clube dos Comerciários. Você vai saborear o legítimo costelão gaúcho fogo de chão, com buffet completo e mais de 400 quilos de carne. Zé, tchê, vai ter muito costelão assado, muito porco no rolete e as nossas delícias da gastronomia gaúcha. Churrasco bom chima. Estrutura completa e diferenciada, atrações confirmadas, Machadinho e Grupo, diretamente do Rio Grande do Sul, Oscaba de Lampião. Forró daqui é melhor. Adriano Guerra, promovendo a interação das culturas gaúcha e nordestina. Ingressos limitados já disponíveis. Na Vale FM, com Luiz Gaúcho no 99999-3020, Val Gaúcho 99918-8131 e Franco 99419-1001. Instagram, @Festa Farroupilha do Cariri. Primeira aí, então aproveita, 5ª edição da Festa Farroupilha. Um abraço, Luiz Gaúcho, Val, todos os organizadores. A gente vai estar lá, se Deus quiser, que essa costela aí, meu amigo, olha, quem já comeu sabe que o negócio é de primeira linha, viu? Mandar um abraço aqui pro João, falei João Preto já, né, lá em Santa Catarina, sempre acompanhando, lamentando a situação do Verdão. O João Carlos Araújo também lamentando, né, ouvindo aqui essa realidade, foi destacada aqui pelo técnico Leandro Campos, né? E aí só o torcedor de casa, mas infelizmente não está vendo essa solução. Espera mesmo que os empresários cheguem junto. Francisco Galo de Hilton, deixando boa noite aqui para o treinador Leandro Campos. O Carlos Levi, diretoria tem que correr atrás, fica esperando, não vai ninguém vai socorrer. Pior é que a diretoria está correndo, né, Leandro? O problema é que a diretoria já foi atrás de alguns empresários, mas o resultado não foi positivo na busca por esses patrocinadores, né? Não é como o Carlos Levi está dizendo aqui, que a diretoria não está correndo. Está tentando, não está conseguindo, é isso, professor? Olha, na verdade, muitas vezes, né, a competição ela não é tão atrativa para o empresário, né? Então é uma referência que prejudica muito, né, essa questão do patrocínio e muitas vezes o próprio orçamento anual de uma empresa, ele já inicia em janeiro, né? Então nós estamos aí praticamente no final do mês de setembro e para uma empresa disponibilizar alguma verba, também existe uma burocracia, uma dificuldade em uma aplicação, né? Mas de qualquer forma a gente tem que procurar, né, buscar, tem que a nossa direção está correndo atrás e eu espero que de alguma forma ou de outra, né, possa se conseguir saídas, né, para essa situação. O Gilberto Santana deixando aqui o boa noite,
Pedro Josélio também. Cadê o Celso Lima? Celso Lima não veio hoje, viu, Pedro Josélio? Está muito famoso, botando bonequinho para vir aqui. Estou achando que ele está querendo aumento, viu, Pedro Josélio? Eu vou aumentar o que ele ganha aqui em 10 vezes para ver se ele vem. Eu não sei se é muito atrativo para ele, não. 10 vezes de 0 aí é complicado. Mas nosso querido Celso Lima está sempre conosco. Damiana Alencar, falando aqui do registro antecipado aqui do aniversário do Alencar, que será amanhã. Ele que é torcedor do Vasco, está dizendo aqui a Damiana. Tá bom? Um abraço aqui para o Alencar, aniversariando a partir de amanhã. O Leandro diz aqui, Leandro Santos, boa noite, Tony. Você falou do América na Série D. Sempre que os caririenses disputam a Série D, subiu algum time da chave deles. Verdade, o América era da chave do time do Icasa. Eu achava o América horroroso, mas o Leandro Senna veio, deu uma organizada lá no América e o time está brigando pelo título, viu, Leandro? Está brigando pelo título. Cosmo Correia, boa noite. Quanto o valor da camisa e onde comprar? Se eu não me engano, a camisa do Campo Grande, Cosmo, acho que está R$80. A camisa geralmente se encontra com o pessoal da diretoria, com o Soares, com o Severo, tá bom? Mas se não me falha a memória, é R$80. A gente vai fazer o seguinte, eu vou pegar depois o detalhe que o Soares tinha viajado para Fortaleza para participar do Conselho Arbitral lá, umas reuniões lá na Federação, e a gente vai colocar no nosso Instagram. Então acompanhe nosso Instagram, Replay com Tony Souza, que a gente vai trazer informação amanhã de como conseguir a camisa do Campo Grande, tá bom? Um abraço aí, Cosmo. O Ailton Alencar também deixando boa noite. Bem-vindo, professor Leandro Campos, sempre em casa, diz aqui ele. Cícero Assis Tavares, boa noite a todos os replays, estamos na torcida com o Campusca, né? João Preto também a gente já falou, Francisco Roberval, viva o Deus de Israel e de Cristo. Thaís Santana deixando boa noite, estamos de olho no replay, um abraço aí, um beijo para Thaís Santana, sempre com a gente. Tem um internauta aqui, o Eloy Cordeiro, Leandro, está perguntando, boa noite, Tony Souza, por que o Leandro Campos não quis a contratação do meia Araújo do Barbalha? O senhor chegou a ver o Araújo jogar, que estava agora na Série B do Campeonato Cearense, Leandro? Não, inclusive eu não conheço o atleta. Agora, esse mapeamento, né, esse monitoramento dos jogos da Série B do brasileiro, do Cearense, esses jogadores todos eles foram analisados, foram acompanhados pelo nosso gerente executivo, Fabiano. Na verdade, nem foi me colocado a situação desse menino, né? Porque pode ser até um bom jogador, mas infelizmente, eu não conheço. O Araújo foi um dos destaques do time do Barbalha, na verdade, vice-campeão, cearense da Série B. Foi anunciado pelo Pacajus, né, que ia jogar Fares Lopes, mas ele foi para o Al Shaib, se eu não me engano, Shaib, uma coisa assim, lá da Arábia Saudita. Foi o Araújo e o Jari, a gente destacou lá no Instagram, os dois foram para a Arábia Saudita, inclusive agora, no fim da semana, já no jogo treino, uma assistência do Araújo, o Jari fez o gol de cabeça, volante do time que jogaram o time do Barbalha. Deixa eu destacar aqui também que o Leandro Mendes, lateral esquerdo, que estava no time do Icasa, que já esteve no time do Icasa e agora estava no Piauí, foi anunciado hoje, acertou com o Guarani de Sobral, e a gente destacou também lá no Instagram. Leandro Mendes, portanto, vai enfrentar o Verdão na Taça Fares Lopes, está lá com o técnico Lamar Lima no Bugre Sobralense. Leandro Campos, 12 jogadores, portanto, foram contratados pelo time do Icasa, a ideia era 18, mais 12 jogadores. São atletas que o senhor tinha já naquela primeira lista, do primeiro planejamento. A gente sabe que o Icasa mudou esse primeiro planejamento para um segundo planejamento pela falta do poder aquisitivo. Desses 12, tem algum jogador que estava desde o início do seu planejamento e que deu para o Icasa trazer para a Taça Fares Lopes? Correto, Tony. Nós tínhamos até a intenção de fazer a manutenção de mais jogadores que trabalharam conosco na Série D do Brasileiro. E nós conseguimos, né, somente o Flaismar e o Rony, né, da disputa, e o Guídio. Né, esses 3 jogadores, eles trabalharam conosco na Série D. Lógico, eu não estou computando os juniores, né, que tinha alguns que estavam conosco. Nós também indicamos o Penalva, que havia trabalhado comigo no Campeonato Sergipano, fez um trabalho muito bom lá. O Eli Carlos, da mesma forma, tinha trabalhado comigo no Itabaiana, e o centroavante, né,
Me fugiu o nome do centroavante? Lembra aí, Marcos Vinícius, do centroavante? Me deu um branco agora aqui. Tem problema. O centroavante que veio que está conosco. O Lessa, desculpe. Então, esses 3 atletas tinham trabalhado comigo no Itabaiana, então foram indicações minhas. Os 3 atletas que já estavam no Icasa foi um consenso, né, que nós tivemos. E além, lógico, desses atletas que vieram contratados, aí foram contratados dentro do próprio mapeamento que o Fabiano fez, né, de outras equipes, disputando séries D de brasileiro, né, que especificamente aí o Tarcísio, o Anicete também, que fez um belo campeonato, né, pelo Campinense também. Então são jogadores que vieram numa condição já de uma certa certeza, né? Alguns também vieram também naquela condição de condição financeira do clube, né, que a gente procurou equiparar e equilibrar essa parte financeira. Nós temos hoje uma necessidade ainda de mais um zagueiro, que nós já temos conversado. Inclusive, nesse momento, tem uma reunião da direção para nós vermos se vai ser possível a vinda desse zagueiro. Temos a necessidade de mais um meia de frente, mesmo porque nós estamos utilizando até o Davi, que é um jogador pela extrema, que está fazendo essa função. O atacante que viu que estava no Fortaleza. Exato, estava no Iguatu este ano no Cearense. Isso, exatamente. É um jogador que é um atacante, mas a gente adaptou ele para fazer a função de meia por não termos, né, esse jogador para executar essa função. De qualquer forma, nós estamos tentando, né, dentro do possível, trabalharmos com o que nós temos em mãos, mas a grande preocupação não são os 11 jogadores, e sim nós temos algumas opções para que nós possamos, né, procurar, dentro do possível, utilizar na sequência dos jogos, porque início de competição, com certeza alguns atletas não resistirão à intensidade do início de competição, até porque o seu condicionamento físico ainda não é o ideal, e tem os problemas de lesões que vão acontecer, tem os problemas de cartões, de suspensões que vão acontecer, e a gente sabe que futebol não se faz com 11, né? E como eu havia falado, né, nós somos muito gratos, né, pela meninada da base, só que nós sabemos que eles ainda precisam um pouquinho mais de amadurecimento. O nosso querido Éder Leonardo, do Rego, que é torcedor de casa, sempre acompanha em casa, torcedor do ABC, e aqui na região ele é torcedor de casa declarado. Pergunta sobre o André Beleza, se ele pode aparecer aqui no Icasa. Olha, o André Beleza foi meu jogador no ABC em 2011, se eu não me engano, né? Mas a grande questão para o Icasa hoje não são os jogadores que nós temos como opção, porque nós temos aí uma relação grande de nomes para que pudessem vir nos ajudar. A grande questão hoje, para se trazer um jogador, tu vai ter que pagar a hospedagem dele, tu vai ter que pagar a alimentação dele, tu vai ter que pagar a passagem de avião ou até mesmo de ônibus, tu vai ter que pagar a transferência dele e o salário. Então não é simples, né, se trazer um jogador. Nós temos aí um menu de muitos jogadores. Se o clube hoje nos desse condições de trazer, por exemplo, mais 5 jogadores, esses jogadores estariam aqui amanhã, e jogadores que a gente já conhece. Então o grande problema é essa questão financeira mesmo. Até porque os campeonatos estão começando a se afunilar, né? Série D já está aí só para decisão, Série C também, ou seja, o mercado voltou a ter opção. A questão realmente é o cacau que está faltando para fazer o chocolate bom, não é isso, doutor? Exato, Tony. Eu vejo essa época como uma época mais fácil para se trazer um jogador de boa qualidade por um preço acessível. Porque a partir do momento que começarem aí a formação das equipes para o campeonato da primeira divisão do Brasil inteiro, aí o comércio ele vai se inflacionar, e para se trazer jogadores que hoje estão conosco, eles vão valer 2 ou 3 vezes mais do que eles vieram agora para o Icasa. É verdade, tive inclusive a informação de que o
O Edson Cariús pode não ficar no Ferroviário, agora é um jogador de um salário alto, jogador que já tem um destaque no nosso futebol, a gente já conhece o Edson Cariús, é artilheiro, mas tem que ter dinheiro. E aí eu quero trazer essa informação aqui, não apenas para o torcedor, mas para o empresário aqui da região do Cariri. Né? Quando se fala em Taça Faris Lopes, a gente pode ter a Taça Faris Lopes, que teoricamente, até o Celso falava aqui, um Faris Lopes fácil, porque era apenas 5 clubes, mas isso pode ser dificultado, porque são 5 clubes que veem o caminho mais curto de irem a uma Copa do Brasil. Né? Então, olha só a importância de se vencer essa competição. É você ter um dinheirinho em caixa, tudo bem que o Icasa hoje vem lutando na justiça, porque o dinheiro da Copa do Brasil mesmo último nem recebeu por conta de débitos trabalhistas, mas é uma coisa que a parte jurídica está trabalhando, mas o Verdão disputar uma competição nacional como a Copa do Brasil, entrar um dinheirinho mais em caixa, até para resolver problemas, pagar débitos e também para manutenção e formação de uma equipe para 2023, é muito importante. Então, daí a visibilidade e outra, né? Ninguém vai questionar a visibilidade que tem o time de casa, né, Leandro Campos? A visibilidade que o Verdão tem, quantos e quantos jogadores, e eu digo com toda tranquilidade, eu mesmo já recebi telefonemas de empresários, de jogadores, falando, às vezes querendo o contato de alguém do Icasa, da diretoria, perguntando quem é o treinador, porque vê o Icasa como um trampolim, uma vitrine. Você chegar aqui no Icasa e você dar um salto para um clube grande. E se a gente for parar para pensar aqui, no passado não tão distante, o Icasa teve times que foram rebaixados, por exemplo, 2014, o Icasa foi rebaixado para a Série B do Campeonato, Série C do Campeonato Brasileiro, e teve o Lucas Gomes contratado pelo Fluminense. Então, mesmo o Icasa, numa situação difícil, ainda assim vem sendo uma equipe com visibilidade. E essa visibilidade é apenas não para o jogador, apenas, somente, mas também para o empresário. Então, a camisa do time, a logomarca que vai estar estampada na camisa ou no banner da entrevista, né? Esse empresário vai estar aparecendo, porque o Icasa traz a mídia. Né? O clube de futebol traz essa mídia. É aqui no YouTube, são nas redes sociais, inúmeras delas, na TV, enfim. É importante na rede social do clube, mas também nas redes sociais da imprensa como um todo. A gente já cansou de publicar fotos sem tirar de forma alguma o patrocinador. Eu faço a questão de divulgar aqui, como fizemos agora há pouco a camisa do Campo Grande. O torcedor, o time do Icasa conseguiu o patrocinador, pode trazer para cá, a gente divulga quem é o parceiro. É importante demais que o empresário abrace essa causa, o empresário abrace o Icasa. E aí eu vou trazer só um ponto interessante. O Icasa teve um período aí até 2011, na Série B do Campeonato Brasileiro, onde apenas um hotel aqui de Juazeiro do Norte recebia todas as delegações que vinham jogar contra o time do Icasa. E esse hotel não era patrocinador do Icasa. A diretoria da época reclamava que esse hotel não dava R$1 para o time do Icasa. Mas o hotel estava tranquilo, porque estava cadastrado junto à CBF e achava que estava tudo às mil maravilhas. Quando o Icasa caiu, aí sentiu falta daqueles times que vinham jogar, mas poderiam ter investido, né? Poderiam ter ajudado o clube a se manter num patamar diferente, de divulgação, de competição, de buscar realmente competir de igual para igual com outras equipes. Mas aí quando o time foi caindo, aquele pessoal que ganhava dinheiro dessas equipes que vinham aqui, do torcedor que movimentava o comércio da cidade, começaram a sentir falta. E por que é que não pensaram lá atrás que poderiam, que não é estar gastando, não é estar jogando dinheiro fora, é estar investindo também. Esse dinheiro que você investe no clube, quando o clube está bem, acaba gerando e girando a economia de todo o município, de toda a região, em vários setores, hoteleiro, de bebidas, de comidas, enfim, até a questão turística, porque quem vem a Juazeiro vai querer ir lá no Padre Cícero, conhecer o Horto, conhecer os pontos turísticos da cidade, enfim. Eu acho que é um investimento. Então, fica aqui o nosso recado e, de certa forma, um apelo para o empresário. Olhe com bons olhos o nosso futebol. Nós temos o Icasa aqui, que é o tema. Nós temos o Guarani, nós temos o Barbalha, nós temos aí o Campo Grande, tá certo? Lógico que você... vou ter um dinheiro para todo mundo.
tudo bem. Então escolhe um time, vai lá, chega, patrocina. O que não pode é todo mundo estar de braço cruzado, depois só lamentando, reclamando que a coisa não acontece. Deixa eu trazer uma situação aqui, eu não sei se o senhor soube, Leandro Campos, na semana passada estávamos aqui, Celso Lima, Aloysio Vilar, que é o repórter lá da Rádio Vale, Celso Lima, nosso comentarista, e eu, e no meio aqui da conversa, Leandro Santos colocou um comentário aqui no chat, dizendo, pessoal, vamos botar aqui, vamos invadir as redes sociais da CBF, hashtag CBF Pago em Casa. A gente citou isso aqui, conversando, o Celso até diz, não vai adiantar. A gente, bom, então sabe que a CBF não vai pagar em casa por conta disso. Nessa brincadeirinha, gente, pode ir lá. Na última postagem daquela ocasião, era uma postagem de uma entrevista do Ramon, que hoje é técnico da Seleção Sub-20 brasileira. Foi meu jogador. E um craque de bola, jogou muito, Atlético Mineiro, Vasco, enfim, chegou até a ter um bom momento como técnico do Vasco, recentemente o Ramon. Pois bem, nessa postagem do pobre do Ramon, que não tem nada a ver com a história, o povo invadiu com esse hashtag CBF Pago em Casa. Tinham mais de 1.800 comentários só de torcedores do Icasa, hashtag CBF Pago em Casa. Alguns torcedores exageravam também, davam uma criticazinha, uma pancada a mais na CBF. Mas enfim, o torcedor quer participar. Às vezes uma situação dessa, simples, não resolve, tudo bem, não resolve, mas mostra que o torcedor está vivo, que o torcedor está atento, né, a essa situação aqui, não apenas específica da CBF, mas em tudo. Então, eu acho que o empresário deve olhar com bons olhos, o torcedor do Icasa é um torcedor forte e que pode sim trazer também essa notoriedade para o empresário que vai investir. E o torcedor, Leandro Campos, acaba sendo um garoto propaganda, que cada torcedor que está com a camisa do clube, está com a camisa lá, eu vou citar aqui, sem receber nada, camisa com a Farmácia. Ele vira um garoto propaganda da Farmácia. Quantas camisas não tem aqui do Clube Futebol? Vou sair aqui bem rapidinho da tela só para puxar. E vou dar a moral para ele porque merece. A gente está aqui com essa camisa, olha. Foca só um pouquinho aqui, ó. Bem aqui tem Jal Presentes, não é isso? Olha se várias camisas dos clubes aqui do Cariri não tem a propaganda da Jal Presentes. E Juraci é torcedor do Guarani, mas tem Jal Presentes na camisa do Campo Grande, tem Jal Presentes na camisa do Guarani, tem Jal Presentes, se não me engano, tinha na camisa do Crato, não sei se do Cariri, do Barbalha. Deixa eu ver, onde é que está aqui a foto bota a tela aberta aí, Guto. Tem uma foto aqui do Kleber. Pronto, tá aí. Tá vendo o técnico Leandro Campos? Olha a camisa lá atrás, a foto lá atrás do Clebão abraçando o jogador no gol do Barbalha e com o nome Jal. E essa propaganda tá aí 200 anos, aí, desde o começo aí. Eu nunca fui atrás do Juraci para pedir uma propaganda. Tá aí. Sabe por que a gente deixa aí? Porque é uma empresa que investe no futebol do Cariri. E a Jal Presente está na camisa do Barbalha, está na camisa do Campo Grande, está na camisa do Guarani, tá certo? E ele é torcedor do Leão do Mercado, mas ele investe, de certa forma, em várias equipes aqui da região. Então, dá destaque, dá notoriedade, é importante que o empresário chegue junto, porque quando o time está bem, esse empresário vai junto também ser destaque com esse torcedor, com o clube, com a mídia, com as redes sociais, enfim, é importante demais. Leandro Campos, vamos torcer que os empresários possam ver com bons olhos e abraçar o Verdão nessa Taça Fares Lopes, porque eu estou querendo, o senhor ganha em todo canto, ganhou no Ceará, ganhou no ABC, vamos ganhar também um título aqui pelo time de casa, hein, Leandro? Ô Tony, eu já estou recompensado só com as tuas colocações, inclusive parabéns pela tua oratória, pela tua forma, né, de explicação em relação à necessidade, o exemplo que tu passou da camisa com relação ao patrocínio. E eu penso que nós temos que fazer o movimento sempre, né, porque na verdade se faz o futebol para o torcedor, né, e o torcedor tem que naturalmente ter orgulho do seu time e, queira ou não, com esse suporte financeiro, sempre se consegue objetivos, né? Sem o investimento financeiro, infelizmente, não se consegue objetivos. Então, ô Tony, te agradeço muito essa parte de tu ter explanado muito bem e, lógico, que se tiver algum empresário que esteja assistindo o programa
porque na verdade o torcedor, eu sei que na hora certa vai estar conosco lá no dia a dia, nos jogos, ajudando, dando a sua contribuição, pagando o seu ingresso. Isso eu tenho certeza absoluta que o torcedor estará conosco. Agora, futebol não se faz somente com o torcedor, se faz também com o empresário. Vamos torcer para que dê tudo certo. Então hoje o Icasa tem 12 jogadores contratados, trabalhando com a base. Se o dinheiro começar a chegar, o investimento é maior. Hoje não dá para dizer que o time briga pelo título com o time que aí está. Olha, Tony, é uma incógnita, né? Porque a grande questão, nós podemos até ter o time principal nivelado com as demais equipes. Agora, o grande problema vai ser na hora da reposição. Hoje nós não temos a reposição de jogadores profissionais, nós temos reposição de jogadores da base. Como eu falei anteriormente, talvez esses meninos da base, eles tenham um futuro promissor pela frente, mas ainda não estão prontos para essa envergadura, né, para essa responsabilidade. Então, a questão é essa: se nós angariarmos um pouquinho mais de subsídios aí na questão financeira, talvez a gente possa, né, no transcorrer da competição, trazer mais 1, 2 ou 3 jogadores para que dê esse suporte, esse equilíbrio para a equipe. Dia 28, né? Dia 28 estreamos lá em... O jogo, na verdade, não está ainda confirmado, mas tem grandes chances de o jogo ser feito em Horizonte. E eu conheço muito bem contra o Maracanã. Contra o Maracanã lá em Horizonte. Que vem investindo, viu? O Maracanã tem Janeudo, o Júnior Cearense é o técnico, tem o Daxo que esteve aqui, enfim, tem um jogador, Adilson Bahia, se eu não me engano, que estava no Ferroviário. Deizinho. Né? Enfim, tem uma galera boa lá no time do Maracanã. São 5 times só, gente, da Fares Lopes, mas são 5 times que querem o objetivo de jogar a Copa do Brasil. É o caminho mais curto para a Copa do Brasil, a Fares Lopes. Ô, Tony, só um adendo, para que o torcedor entenda. A Copa Fares Lopes do ano passado, que foi ganha pelo Icasa, não desmerecendo, né? Mas o Icasa tinha uma equipe com um potencial melhor, com a retaguarda melhor, e as outras equipes não investiram tanto o quanto estão investindo nessa Fares Lopes. Então, as 5 equipes estão vindo fortes para essa competição. Então, por isso que o grau de dificuldade ele vai ser maior, e é para isso que nós estamos aqui, né, tentando, de alguma forma, mobilizar, né, o torcedor, o empresariado, para que realmente ajudem, para que nós possamos fortificar mais a equipe. Tá certo. Só que se eu fizesse um pedido para mim, aproveitar aqui, professor, fale com o Aloysio, mude esses dias dessas reuniões na segunda-feira, que tem futuro, né? Na hora do programa, a reunião, eu estou doido para o Aloysio vir aqui, o presidente, e ele não vem. Eu já estou com a pergunta montada aqui para ele, sabe? A pergunta, eu acho que é por causa disso. Eu anunciei um dia desse qual era a pergunta. Que o pessoal ficava dizendo direto aqui que era hashtag fora França, fora França. Aí França saiu. Eu quero dizer, Aloysio, o que é que você vai fazer para não ter um hashtag fora Aloysio? Aí ele não quer responder essa pergunta. Peço para ele dar uma pausazinha e vir para cá, professor. Mas o ex-presidente França, ele continua conosco, né? Ele continua no conselho, com ele, ele continua nos auxiliando muito, e é uma pessoa experiente, né? Que tem muito ainda a dar sua ajuda, né, ao Icasa. E o presidente Aloysio, com certeza, é um abnegado, comparece todos os dias, tem trabalhado muito para que o Icasa possa realmente ter uma condição melhor no futuro. É que o França deu entrevista e disse, rapaz, pediram tanto fora a França, pronto, agora eu estou fora, viu? Pensa outro fora. Eu disse, pronto, agora é a Aloysio. Aloysio, venha para cá, Aloysio. Só uma vezinha, deixa lá, o senhor vai substituir o Aloysio na reunião, professor, e manda ele vir para cá, faça esse pedido para a gente. Leandro Campos, obrigado pela presença aqui, sempre um prazer conversar aqui com o senhor e desejo toda a sorte do mundo à frente do Verdão. A torcida do Verdão deposita uma esperança muito grande no trabalho do Icasa, da diretoria, e principalmente quando disseram, Leandro Campos, Fabiano veio aqui e disse, ó, Leandro Campos continua, o torcedor ficou animado porque sabe que a sua proposta sempre é de um time forte, um time propositivo, que busca o ataque, o torcedor gostou dessa situação. Então espera que o Icasa tenha isso também, só que o senhor também precisa ter um material humano que proporcione a sua filosofia de trabalho. Em todo caso, a gente deseja boa sorte. Tomara que os empresários possam ver aí de uma forma diferente, abraçar o time de casa para que o Verdão busque aí esse título, que não vai ser fácil. A Fares Lopes, os times estão investindo, vai ser difícil, mas
quem sabe o Verdão não possa aí trazer novamente essa taça aqui para o Cariri. Obrigado, viu, Leandro? Tony, eu que te agradeço. Com certeza vai haver uma repercussão muito grande, né, do programa. Muita gente vai saber o que foi conversado. E com certeza o Icasa está aberto, né, para todas as pessoas que quiserem realmente ajudar nessa dificuldade do clube. E como tu falou, né, nós temos uma responsabilidade de fazer o time andar, e é aquela condição, nós precisamos também de atletas capacitados para que a gente possa funcionar a máquina. Então espero que a gente mais para frente tenha condições ainda de trazer mais alguns reforços. Primeiro, ó, o Pedro Josselli aqui, ó, o França foi homem, não se negou o Icasa. Parabéns, França. Tá vendo, França? Tem torcedor que lhe elogia também. França ficava no pé, dizendo que o pessoal pegava no pé dele, mas tem torcedor que também chega junto aqui, tá certo? E ele diz, Leandro Campos, ótimo treinador. Obrigado, Leandro Campos. Hélio Bigodó aqui conosco. Se você chegou, a conversa já estava rolando. Não se preocupa, daqui a pouco o programa fica salvo e você pode rever esse nosso bate-papo com o Leandro Campos, tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai estar aqui com Arclébio Soares, técnico do Guarani R4, e com o Janilson, né? Janailson Santana, técnico do Icasa Joaçal. Eu estou dizendo R4 e Joaçal porque são os times que fizeram parceria com os clubes e que vão representar a nossa região no Campeonato Cearense Feminino. Teremos sim Clássico Icasa e Guarani na Arena Romeirão este ano, e vai ser sábado que vem, e daqui a pouquinho a gente vai destacar isso para você, tá bom? Aproveitar aqui, a gente vai para o nosso bloco aqui rapidinho, trazendo aqui a 5ª Festa Farroupilha, que vai acontecer no Cariri, e eu vou me encontrar. A gente se encontra lá, tá bom, professor? Vamos comer. É a costela, que é o filé do churrasco, bom é a costela. A costela no chão de fogo, né? Essa é que é a boa. Então pronto, vamos comer. Guto Vital, vamos comer essa costela. Você vai tirar uma foto lá. Leandro Campos é ao lado da costela no chão, que é a boa. E sabe onde é que vai ter isso, gente? Sábado que vem, na 5ª Festa Farroupilha. Se liga aí. Vem aí, 5ª Festa Farroupilha do Cariri, a interação da cultura gaúcha com a nordestina. Dia 24 de setembro, a partir das 5 da tarde, no Clube dos Comerciários. Você vai saborear o legítimo costelão gaúcho fogo de chão, com buffet completo e mais de 400 quilos de carne. Zé, tchê, vai ter muito costelão assado, muito porco no rolete e as nossas delícias da gastronomia gaúcha. Churrasco bom chima. Estrutura completa e diferenciada. Atrações confirmadas. Machadinho e grupo, diretamente do Rio Grande do Sul. Oscaba de Lampião. Forró daqui é melhor. Adriano Guerra, promovendo a interação das culturas gaúcha e nordestina. Ingressos limitados já disponíveis. Na Vale FM, com Luiz Gaúcho no 99999-3020, Val Gaúcho 999188131 e Franco 994191001. Instagram, @Festa Farroupilha do Cariri. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais. E olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino, hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 99680-2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato.
Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais. E olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Vem aí, quinta festa Farroupilha do Cariri, a interação da cultura gaúcha com a nordestina. Dia 24 de setembro, a partir das 5 da tarde, no Clube dos Comerciários. Você vai saborear o legítimo costelão gaúcho fogo de chão, com um buffet completo e mais de 400 quilos de carne. Zé Tchê, vai ter muito costelão assado, muito porco no rolete e as nossas delícias da gastronomia gaúcha. Churrasco bom chima. Estrutura completa e diferenciada, atrações confirmadas, Machadinho e Grupo, diretamente do Rio Grande do Sul. Oscaba de Lampião. Forró daqui é melhor. Adriano Guerra, promovendo a interação das culturas gaúcha e nordestina. Ingressos limitados já disponíveis. Na Vale FM, com Luiz Gaúcho no 99999-3020, Val Gaúcho 999188131 e Franco 994191001. Instagram, @Festa Farroupilha do Cariri. Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino, hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 99680-2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato. Vem aí, quinta festa Farroupilha do Cariri, a interação da cultura gaúcha com a nordestina. Dia 24 de setembro, a partir das 5 da tarde, no Clube dos Comerciários. Você vai saborear o legítimo costelão gaúcho fogo de chão, com um buffet completo e mais de 400 quilos de carne. Zé Tchê, vai ter muito costelão assado, muito porco no rolete e as nossas delícias da gastronomia gaúcha. Churrasco bom chima. Estrutura completa e diferenciada, atrações confirmadas, Machadinho e Grupo, diretamente do Rio Grande do Sul. Oscaba de Lampião. Forró daqui é melhor. Adriano Guerra, promovendo a interação das culturas gaúcha e nordestina. Ingressos limitados já disponíveis. Na Vale FM, com Luiz Gaúcho no 99999-3020, Val Gaúcho 999188131 e Franco 994191001. Instagram, @Festa Farroupilha do Cariri. Você é amante do futebol? Eu lhe convido a se inscrever no nosso canal Replay com Tony Souza. Curta e compartilhe. E também para seguir o nosso Instagram. Toda semana, vídeos novos para vocês. Rapaz, aqui eu vou dizer, é bom. Para quem quer comer, o programa certo é o Replay. Porque ó, você tem um churrasco desse aí, já deixa água na boca. Aí sabe o que a gente faz? Vamos mostrar aí a pizza também, lá da Pizzaria Hamburgueria Val. Aí, meu amigo, eu vou dizer, você não come se não quiser, porque aqui a opção a gente traz. Olha aí, Pizzaria Hamburgueria Val, a melhor pizza de Juazeiro do Norte e agora com um local super amplo, aconchegante, espaçoso, para você ir com a sua família, no cruzamento da Carlos Cruz com a Todos os Santos, viu? Olha aí que bacana, um local super legal para você ir e poder aproveitar a melhor pizza. Eu faço até o convite, conheça o cardápio variado da Pizzaria Hamburgueria Val, tá ok? Aproveite e conheça, porque lá tem uma variedade imensa para você, tanto de pizzas como também de hambúrguer. Olha aí o telefone, liga ou então manda um WhatsApp, 988429514. 988429514 é o Disque Pizza. Você liga e ele deixa em casa. Hoje está valendo numa boa, passa do meia-noite, a galera está lá comendo legal. Amanhã é folga, mas na quarta-feira tem promoção. Então, a promoção da Pizzaria Hamburgueria Val, você tem pizza G, GG, Extra GG e ganha refrigerante totalmente no 0800, de graça, tá
tá bom? Pizza GGG, Extra GG, refrigerante grátis na pizzaria e hamburgueria Val, promoção de toda quarta-feira. Mas como a quarta-feira não chegou ainda, liga e pede agora. 98842-9514. Esse é o telefone, o WhatsApp da Pizzaria Hamburgueria Val. Abraço pro Val, que é torcedor do Guarani, e o Alexandre, que é torcedor do Verdão do Cariri. Tá tudo certo. O clássico já é dentro lá da pizzaria. Deixa eu trazer o boa noite aqui para eles que estarão representando, comandando as equipes de Icasa e Guarani no Campeonato Cearense Futebol Feminino. Estamos aqui com o nosso querido Arclébio Soares e com o Jonailson Santana. Arclébio, que é técnico do R4, inclusive campeão da Copa Replay de Futebol Feminino do ano passado, e o R4 teve essa junção com o Guarani. Então, você vai estar representando o Leão do Mercado nesse Campeonato Cearense. Boa noite, Arclébio. Prazer de receber pela primeira vez, pelo menos aqui no estúdio, porque você já participou com entrevistas aqui no nosso canal. Verdade, verdade. Queria agradecer o convite, né, primeiramente. E a gente vai tentar ir em busca desse objetivo aí maior, né? A gente está vindo do amador, agora a experiência como profissional, né? E a gente vai tentar fazer uma bela competição, né? Jonailson Santana, tem nome de deputado, Jonailson Santana. Meu querido, você vai ficar como técnico do time do Icasa, que já vem um trabalho com a Joaçal, né? A Bebel faz um trabalho de base também com futebol feminino, mas ela vai estar com você, mas você é quem vai ficar na beira do campo como técnico do time de casa. É isso, Jonailson? Prazer de receber pela primeira vez aqui no Replay. Boa noite, pessoal. Boa noite, Tony. Boa noite, meu querido, aqui também. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui. E segundo, parabenizar vocês também por darem a abertura para falar sobre o futebol feminino, que é uma causa, infelizmente, muito esquecida dentro do cenário futebolístico, dentro do cenário esportivo, na verdade. E dar essa oportunidade, dar essa abertura para falar sobre o futebol feminino é importante para que o torcedor que esteja em casa ele compreenda como é que é a realidade do futebol feminino. Inclusive, eu queria imagens aí de sábado, Kleber, do Icasa, porque teve lá a feijoada das Minas, né? Mas depois teve ali um amistoso das meninas do Icasa. Tem uma imagem aí das meninas posicionadas, a Bebel ali com o Jonailson, enfim. Foi um amistoso com uma equipe local, foi isso, Jonailson? Não, na verdade foi com a equipe de Missão Velha, né? Que a gente fez essa parceria de fazer esse jogo, para já analisarmos algumas situações de que precisam ser melhoradas, analisar o contexto técnico, contexto tático principalmente, para que sábado a gente chegue mais preparado e mais fortalecido, né? Já deu um sapeca aí no amistoso, foi 7, foi? Foi 4-0. 4-0. Entraram bem concentradas e deram um show lá. As Minas do Verdão. A base desse time do Icasa, que com essa aliança aí com a Joaçal, é a mesma base do time que participou da Copa Replay do ano passado, que na verdade o ano passado não entrou como Joaçal, entrou como centro de futebol feminino, né? Que a Bebel já estava criando o centro, até para trabalhar com garotas de base aqui de Juazeiro, e ela quis divulgar esse nome. Então a gente chamava de Futebol Feminino Cariri. É a mesma base que jogou ano passado a Copa Replay? Tony, eu não vou saber te dar informação bem concreta, bem específica mesmo, porque eu estou chegando agora no projeto, a Bebel me convidou, a gente já se conhecia de outros locais. Eu cheguei há pouco tempo, menos de um mês, então eu não tenho muito conhecimento, mas segundo o que Bebel me passou, a maioria das meninas já vem de um trabalho longo, né? Um trabalho bem duradouro. Então deve ter a base, porque provavelmente. A Nila está lá? Nila está lá. Nila, deixa eu ver aqui. Tá a Poliana, tá Cíntia, tem a Mari, tem a... Então tem a base... São as meninas que estavam lá na Copa Replay. Aí eu te pergunto, esse trabalho que vocês vêm fazendo, está dando para treinar mais? Porque uma das dificuldades que a gente percebia era a falta de tempo para treinamento. Vocês estão conseguindo espaço para treinar? Até com essa questão de hoje defender o Icasa, facilitou ter um local para treinamento?
de certa forma facilitou, mas ainda não é o ideal que a gente almeja, né? Realmente há alguns empecilhos ainda. O espaço é um desses empecilhos. A falta de incentivo financeiro é também, dentro do cenário do futebol feminino, também é outro empecilho, mas é uma dificuldade que a gente vem enfrentando com relação. A gente já vem fazendo um trabalho lá no CT, no Praxedão. O caso, quando ele abraçou o Joaçal, ele deu esse espaço, disponibilizou. E a gente já vem fazendo... Então tem um dia específico para vocês treinarem lá no Praxedão. Tem um dia específico para a gente treinar lá. E, além de outros locais, né? Na Areninha também a gente faz um trabalho. As meninas já fazem também, por ter o projeto de Joaçal, elas já fazem um trabalho no futsal também, né? Então tem um trabalho que a gente faz, um trabalho físico, tem um trabalho tático, tem um trabalho técnico. E cada dia específico a gente montou um cronograma para trabalhar especificamente cada uma dessas habilidades de acordo com o dia. Arclébio, você foi campeão da Copa Replay, então você conhece esse time todinho do R4. É a mesma base, é o mesmo time ou mudou muito do ano passado para cá? Não, teve algumas aquisições, né? Mas a base foi mantida. Né? Você reforçou o time? Reforcei, exatamente. A base vem mantida, com as meninas que foram campeão, acho que 70% das que foram campeão continua. E a gente implementou mais algumas mais jovens, né? Que o time agora deu uma baixada na média de idade, e aí a gente vem também nessa dificuldade de questão de treinamento. Por conta que hoje em dia o futebol feminino não é remunerado, né? Não tem como a gente estar pagando o salário das meninas. Então, a maioria tem seus empregos, tem seus trabalhos, e aí acaba dificultando a questão do treinamento no dia a dia. E né? principalmente adequar o horário de cada uma por conta desses trabalhos. Exatamente. Inclusive eu também trabalho e aí fica naquela correria, né? Então a minha parte é mais à noite e meu outro treinador, que é o Ronaldo Angelini. E tu auxiliar é o Ronaldo Angelini. Aí ele como já está aposentado, já está garantido, né? Ele fica mais durante o dia. Bota o velho para tomar de conta. Na correria. E aí eu fico mais na parte técnica. Ele é aquele cara mais que chega firme mesmo, passa aquela experiência profissional que já teve dentro de campo, né? E eu vou mais na parte técnica, né? Ô Kleber, a gente tem imagens da final da Copa Replay do ano passado, que por coincidência, gente, é exatamente essa dupla aqui, viu? Porque a final da Copa Replay foi entre R4 e o futebol feminino, que estava representando o Joaçal naquela ocasião. Eu cheguei a participar de uma reunião com o pessoal da federação, onde estava o Elmo que está na organização do futebol do Campeonato Feminino Cearense, né? E também contava com o Neto, que hoje está trabalhando com o Juazeiro, né? Acabou organizando o Juazeiro Empreendimentos. A Fernanda Alves estava com a gente e o presidente Mauro Carmélio. E o Mauro Carmélio tem até, se não me engano aqui, o Éder Leonardo está perguntando, Antônio, o Cearense que dá vaga ao brasileiro da A3, se eu não me engano, poderá ter essa vaga da A3, né, no Campeonato Cearense. E eu disse para o Mauro Carmélio, eu vou lhe ser muito sincero, não se surpreenda se o título ficar no Cariri, porque a final que nós tivemos no ano passado da Copa Replay me deixou uma ótima impressão do futebol feminino da região, a qualidade, né? Tanto é que eu brincava com o Guto, disse, Guto, esse jogo deve ser tão bom, porque hoje vai ser 5-5, 6-5, vai ser goleado, vai ser 1-0, porque esses dois times são ofensivos. Acabou que deu 1-0, com destaque para as duas goleiras, que pegaram muito, e a Nila do Joaçal, né, que hoje está no Icasa, foi a artilheira do campeonato, e a goleira do R4 foi a goleira menos vazada. Acho que levou só um gol, se eu não me engano, né, no campeonato inteiro. Então, me deixou uma boa impressão. Aí você está vendo imagens da decisão entre R4 e o futebol feminino. Ou seja, nessa Copa Replay aí, se a gente for pegar aqui pelos times hoje, o Guarani foi campeão em cima do Icasa. Não era aquela ocasião. É uma final antecipada, Arclébio, aí, pelo menos do que você tem conhecimento do grupo do Cariri? Então, eu não posso dizer que é uma final antecipada por conta em respeito às outras equipes, né? Porque, querendo ou não, o futebol feminino, não só aqui na região, mas nacionalmente, está evoluindo. As federações estão abraçando a causa do futebol feminino. Mas hoje tem várias equipes aqui na região que têm capacidade de estar disputando esse campeonato cearense. Quem vai representar o Juazeiro
e o Campo Grande? Ou eles montaram o Juazeiro, se eu não estou enganado, é parceria com o Nápoles, do Roberto. Isso. Né? Já o Campo Grande eu não tenho conhecimento. Mas o Juazeiro, porque quando o pessoal entrou em contato comigo, eu dei telefones nas minhas do Taquari, eu acho que a Kézia, né, que tinha o Taquari, o Cícero, que estava com outra equipe, enfim, não lembro agora o nome. E o que me surpreendeu ano passado é porque quando a gente colocou a Copa Replay, que eram 6 equipes, né, e a ideia inicial era 2 de Barbalha, 2 de Juazeiro e 2 do Crato. As do Crato desistiram naquela ocasião, então ficaram 3 de Juazeiro e 3 de Barbalha. Quando o campeonato começou, impressionante como surgiram clubes querendo também participar, inclusive de municípios como Farias Brito, Nova Olinda, Potengi, se não me engano, de Araripe, Missão Velha, e algumas do Crato também acabaram aparecendo, mas o campeonato já tinha começado. Então nós temos muitas equipes aqui na região. Inclusive, assim, eu quero lhe parabenizar pela oportunidade que você nos deu em dar esse pontapé inicial no futebol feminino da região. Porque através daquela primeira sua competição, que foi amplamente divulgada, teve uma repercussão grande na região, hoje a gente está disputando o Campeonato Cearense, vai disputar o Sub-20 da Liege, e vai disputar o Campeonato ACA Júnior, que é o amador da cidade de Juazeiro. Quer dizer, 3 competições do nível alto e que está abraçando a causa do futebol feminino aqui na região. Quer dizer, abriu espaço e outras federações, como a Federação Cearense, inclusive agradecer ao presidente Mauro Carmelo, que se engajou nessa causa. Agradecer também ao Zacarias, que teve o empenho também de realizar, exato. De toda forma buscou diminuir uma coisa aqui, diminuir outra ali, e passou para a federação, passou para a Secretaria de Esporte do Estado, para trazer o futebol feminino para um palco como a Arena Romeirão hoje. Eu falei para a menina, a gente foi fazer um amistoso em Fortaleza sábado, contra a equipe do Fortaleza. E eu falei para elas, a gente tá fazendo amistoso aqui hoje contra uma equipe profissional como Fortaleza. A gente perdeu 2-1, um golzinho já no final. Mas, assim, o que a gente vê de estrutura desses times, como Ceará e Fortaleza, e hoje a gente está dentro de uma equipe que a gente vai bater de frente. Não que dentro de campo seja a estrutura entre, porque eu acredito que dentro de campo é 11 contra 11. Mas a gente tem pleno capacidade de enaltecer o futebol da região, junto com a Juaçal, que a Bebel vem levantando essa bandeira aí há bastantes anos aí. E hoje, Ronaldo Angelim também está dando esse apoio ao futebol feminino, que, assim, só quem sabe o que ele faz dentro do futebol feminino é quem acompanha o dia a dia dele. É impressionante como um cara que, assim, abraçou a causa mesmo e está investindo, está buscando apoio, que é difícil. A gente está vendo aqui, viu há pouco instante aí o treinador do Icasa. Leandro Campos, né? A dificuldade que é o futebol profissional que tem visibilidade, imagina exato, o feminino. Imagina o futebol feminino hoje, entendeu? Então, assim, a gente está buscando, está tentando, e não é fácil, mas a gente vai conseguir chegar lá, se Deus quiser. Nós temos imagens também, Cléber, por favor, do pessoal do treinamento hoje de manhã, das meninas lá do Guarani, né, da E4, lá no campo do Guarani. Já o próprio Angelim foi até quem me enviou, até agradeço aqui o Ronaldo Angelim. Quando eu liguei para ele, até para viabilizar a vinda do Arclébio, né, ele falou que estava lá no treinamento, mas que ia falar com o Arclébio, para o Arclébio vir, enfim. O campo do Guarani ali, do CT do Guarani, acabou sendo uma excelente opção para vocês, ainda mais que o Guarani agora está parado, hein? Exato. A gente agradece também. Tá tendo apoio da diretoria, né? A pessoa do Val está correndo atrás aí também, juntamente para fortalecer a equipe. E o mínimo de estrutura a gente tem, né? Não é aquela estrutura que a gente queria, assim, como uma equipe profissional, mas na medida do possível a gente está conseguindo adquirir algumas coisas e está dando uma estrutura à nossa equipe para que a gente possa, dia 24, aí, a gente possa realizar essa partida contra o Icasa. Genailson, como é que vai ser a semana de treinamento aí para o Clássico?
A gente já vem se preparando, né, de outras semanas. Essa semana a gente vai focar muito na questão tática, que é algo que a gente percebeu do último confronto, que precisa ser melhorado, a questão de posicionamento, algumas tomadas de decisões de parte das meninas. Então a gente vai intensificar mais na questão tática essa semana, para lapidar realmente a equipe e chegar bem preparada para o confronto. O treinamento vai ser só no Prachedão ou vai continuar com aquela história? Prachedão um dia específico, areninha? Como... Hoje mesmo as meninas já estavam fazendo um trabalho específico lá do futsal, aí amanhã elas vão, aliás, quarta-feira elas treinam na areninha e quinta-feira lá no Prachedão. No Prachedão, o treinar pronto, vai ser lá no Prachedão. Os detalhes finais, na quinta e na sexta, né? E o Guarani, como é que vai ser esse trabalho da reta final? É clássico, Arclégio. A gente tá trabalhando, vai estar indo para a segunda semana de trabalho, né? Teve esse amistoso, foi bastante proveitoso. A gente realmente enfrentou uma equipe forte, né? Aonde foi o jogo? Lá no CT Ribamar Bezerra. Lá em Fortaleza. Lá em Fortaleza. Há pouco tempo aí estava disputando acho que a Série A2, né, do brasileiro. O Ceará ontem foi campeão, né? Pois As meninas do Ceará ganharam dos pênaltis. Foi no sábado. No sábado, melhor dizendo. Então já conseguiram aí esse acesso, né? E vai dando, acaba sendo uma motivação a mais, né, para essa meninada aqui. E aí a gente fez esse amistoso, a gente viu que realmente o trabalho está sendo bem feito e dar sequência essa semana para se preparar bem para, diante do clássico aí, a gente possa sair vencedor, né? Depois daquela Copa Replay, acabou surgindo outras meninas querendo... Deu para dar uma motivada, aparecer outras garotas, até jovens, porque a Bebel me disse que estava com o trabalho para a base, a partir de 12 anos de idade. Mas você sentiu também? Com certeza, com certeza. É como eu falei, a visibilidade ela abriu várias possibilidades, né? E uma delas foi essa questão aí da procura, né? De algumas meninas para fazer parte do R4. Ainda tem preconceito? Você sente ainda preconceito daquelas... Porque assim, hoje a gente vê que se fala mais de futebol feminino e foi uma bandeira que a gente quis desde o primeiro programa do Replay aqui. Nós trouxemos mulheres para cá, mostrar a mulher no futebol, na arbitragem, enfim. A gente sabe que é uma situação que ainda tem alguns preconceitos. Mas aqui na região, vocês sentem ainda que tem algumas meninas que ainda ficam com receio de jogar futebol? Tem. Um pouco, mas tem. A família ainda... Isso. É pouco, mas tem. Tem um certo receio, até porque principalmente quando é treinador homem, né? Por exemplo, eu já treinava o masculino, né? O R4 masculino. Aí Ronaldo veio com essa proposta do R4 feminino. E aí acaba que muda todo um cenário, né? Porque, por exemplo, quando você está no time masculino, o vestiário só tem homens, facilita tudo. Até essa mudança as meninas chegam, vão se trocar, você já tem que estar em outro local para não estar... Querendo ou não, você muda aquela sua rotina, você vai se readaptar ao futebol feminino. E graças a Deus tem dado certo. Sim, Janela, você... Com relação a essa questão do preconceito, a gente sabe que é um processo cultural, né? E esse processo cultural, com relação ao preconceito, ele é difícil de ser quebrado, sobretudo em culturas mais tradicionais, como aqui da região, é uma cultura muito tradicional e conservadora. Mas só que mais do que futebol, eu acredito que é uma causa, né? Então a gente está tentando levantar uma causa, que é a causa do futebol feminino, aproveitar também a oportunidade para dizer que o projeto Joaçal, ele está dando continuidade, abraçando novas meninas, novos integrantes, as meninas que se interessarem em participar, procurar a Bebel. Está aberto o projeto para acolhimento dessas meninas e dizer que a gente vem trabalhando forte em cima dessa causa, né? De fortalecer o âmbito feminino dentro da região aqui do Cariri, que infelizmente é muito esquecido. Se o masculino já é bem esquecido, imagina o feminino que está buscando ascensão ainda, né? Buscando levantar essa causa. Com certeza, é realmente uma situação complicada. Eu estou até querendo aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, rapaz, que é exatamente, deixa eu ver se enfim, eu não estou conseguindo pegar, eu estava com a tabela do desmembramento do campeonato feminino. Estava tendo aqui a tabela, deixa eu ver se eu acho aqui, a tabela do campeonato feminino, que houve esse desmembramento por parte da... tá aqui, achei. Só para destacar, porque o jogo
O jogo entre Icasa e Guarani vai ser jogo isolado no sábado, segundo a Federação Cearense de Futebol, 4 da tarde na Arena Romeirão, tá bom? Icasa e Guarani, o mando de campo é do Icasa, tá certo? E são 2 quilos de alimento não perecível, né? São 2 quilos que vão ser trocados pelos ingressos. Então não vai ser pago, já facilita a vida aí, tá bom, moçada? No domingo teremos 3 jogos, tá? Icasa e Guarani, que faz parte do grupo B. No grupo A, domingo, 2 jogos, Fortaleza e Ceará no CT Ribamar Bezerra, Maranguape e Arsenal jogando no Moraizão em Maranguape. O CT Ribamar Bezerra fica em Maracanaú, região metropolitana. Tá aí na tela para você. E no domingo teremos às 3 horas, Campo Grande e Juazeiro no estádio Lírio Calor, o Inaldão. Tá bom? Então, Campo Grande e Juazeiro fazem parte do grupo B, assim como Icasa e Guarani. E no grupo A tem Fortaleza, Ceará, Maranguape e Arsenal. Então são 2 grupos, um lá da capital região metropolitana, outro do Cariri. Os 2 times melhores classificam, o primeiro pega o segundo de cada grupo. Aí é jogo único? Não, acho que é jogo único. Jogo único, né? A melhor campanha joga acho em que casa. O primeiro classificado aqui da região pega o segundo de lá. O segundo de lá, né? Aqui. E o segundo de lá. daqui pega o primeiro de lá. Isso. E aí quem passar vai para a final. Isso. Jogo único, a melhor campanha joga em casa. Isso. Né? Eu disse, Mauro Carmélio, não se engane não, que eu acho que essa final vai ficar aqui pelo Cariri. Vamos torcer para que Sei não. Vamos ver como é que vai ser. Vai ser jogo bom. Então, pessoal, primeiro jogo, sábado que vem, tem Icasa e Guarani no Romeirão, tá bom? Campo Grande e Juazeiro no Inaldão no domingo. Aí a segunda rodada vai ser no dia 1º de outubro, tá bom? No sábado. E aí vão ser os 2 jogos no mesmo horário, só que em locais diferentes. Guarani e Campo Grande jogando no Inaldão em Barbalha, Juazeiro e Icasa jogando no Romeirão aqui em Juazeiro. A terceira rodada é dia 8 de outubro, vai ter Campo Grande e Icasa no Inaldão em Barbalha, Guarani e Juazeiro na Arena Romeirão em Juazeiro do Norte, tá bom? E aí depois segue... aí só houve desmembramento com detalhes, essas 3 primeiras rodadas, e as outras rodadas depois irão ocorrer os desmembramentos pela Federação Cearense de Futebol. A final vai ser no dia 5 de novembro, no sábado, tá certo? E a gente espera realmente que tenhamos um grande público. O Leandro Campos disse pra gente, quando estava saindo aqui, que ontem lá em Porto Alegre teve jogo com mais de 30 mil torcedores de futebol, 36 mil, né? Futebol feminino, recorde no Brasil do futebol feminino, ontem em Porto Alegre. Internacional e Corinthians, lembra aqui o Guto. Por que não a gente não ter aí pelo menos umas 3 ou 4 mil pessoas colocando aqui por baixo, nesse clássico de sábado no Romeirão, hein, Janailson? Dá para botar essas 3, 4 mil pessoas, Janailson? Com certeza. Aproveitar o espaço aqui, torcedor, você que é torcedor, que já acompanha o Icasa, já acompanha o Guarani, já acompanha os outros clubes aqui da região, abracem essa causa do futebol feminino, acompanhem. Vocês vão... Eu vi ali, acho que é o Adriano Lima falando, que acompanhou o jogo no CT do Praxedão, disse que foi... O Icasa vem forte, e realmente as equipes, não só Icasa, as equipes vêm forte. Então acompanhem, dê essa oportunidade às meninas delas mostrarem o trabalho delas. Inclusive, leve meu abraço a Bebel, nossa querida Bebel, que para mim é um dos grandes símbolos aqui do futebol feminino. E a Bebel ganhou grande destaque, mas a gente não pode deixar de lembrar também do Roberto. Que o Roberto, acho, talvez tenha sido o grande pioneiro do futebol feminino aqui de Juazeiro. Lá atrás, o Roberto, nosso querido Roberto, veio com o Nápoles, né? E acabou, acho que, se bobear, a Bebel foi jogadora do Roberto, né? Não sei se chegou a ser, mas não duvido nada. A Bebel, ela é oriunda mais do futsal, né? Do futsal, Futsal é a área dela, né? É verdade. Mas o Roberto, eu quero abraçar aqui o Roberto, abraçar o Jonas Damasceno, que abraçou a causa quando a gente falou aqui da Copa Replay aqui no programa, e ele acabou abraçando, a gente fez os jogos todos lá no Inaldão, em Barbalha, prefeito Guilherme lá do município, enfim, a gente aproveita, abraça lá o Moacir, também secretário de esporte. A Copa Replay, a segunda edição, gente, vai ter, viu? Vai ter, a gente tem um planejamento já, mas aí como estava em período eleitoral, e aí a Fernanda Alves me ligou, né, já pedindo, o Elmo também me ligou, falando que ia ter uma chave do Cariri, do Campeonato Feminino, então eu disse, opa, aí vamos, freio de mão puxado, vamos deixar acontecer o Campeonato Cearense Feminino, que para mim é a realização do sonho, e fico muito feliz que
que o Mauro Carmélio, que o Elmo, enfim, tenham abraçado essa causa de trazer, de motivar que o futebol feminino também tenha destaque em nível estadual a partir de 2022. Parabéns aí a todos lá da Federação Cearense de Futebol. Janailson, obrigado pela presença, boa sorte. Você está começando aí como técnico ali ao lado da Bebel, você está bem acompanhado, viu? Boa sorte aí no Verdão do Cariri, que a pressão é grande, viu? Já começar no clássico, meu amigo, a pressão. E você está do outro lado com um cara que é vitorioso, nosso querido Arcleb, é pressão. Um abraço, boa sorte lá no Icasa, você, a Bebel, o Vicente Júnior, enfim, a todo o departamento do futebol feminino do Verdão, tá bom, Janailson? Obrigado, meu querido, mais uma vez pelo espaço, pela oportunidade de estar falando aqui sobre o futebol feminino. Por falar em Bebel, eu que convivo de perto aqui, estou convivendo agora de perto com ela, é impressionante o amor, a paixão que ela tem pelo futebol e pela causa. Ela sempre levanta essa bandeira de que é mais do que futebol, é uma causa feminina. Verdade. A causa do futebol feminino. Então, Bebel, parabéns pela pessoa que você é, pelo trabalho que você vem fazendo, que não é fácil, porque realmente não há apoio, pouquíssimo apoio. E a gente tem que trabalhar de acordo com o contexto que a gente tem. Então é complicado. E obrigado e desejar boa sorte também, nosso querido Arcleb. Obrigado. Ramon tá mandando, Janailson, Mr. Top. É Mr. Ramon Vieira, cabo é bom. Grande Ramon, mandando abraço aqui pro nosso querido Janailson. A Bebel também aqui, um beijão pra Bebel. Tá sempre com a gente aqui, tá bom? Vocês assistem, Tony, porque o Poder Municipal incentiva o futebol feminino. Eu até conversei com o Bendimar Júnior, o secretário de esportes, ele já falou que, inclusive, pensa em ter mais espaço. Já teve competições agora recente também aqui, não teve, Arcleb? Futsal, se não me engano, né? Foi feminino, municipal. Inclusive, ele também deu total apoio para que esses jogos sejam realizados na arena, né? Exato, também contou com a Secretaria de Esportes do município. Agradecer também o Bilinha, que também fortaleceu também, correu atrás então, correu atrás e graças a Deus todos eles se juntaram, dando apoio, tudo que foi possível foi colocado, inclusive teve uma reunião, eu participei dessa reunião, e tudo que foi colocado ali, o secretário chegou junto, o Bilinho, todo mundo correu atrás para poder realizar esses jogos na Arena Romeirão. Isso é importante demais, que a gente tem que destacar muito, viu? Deixa eu abraçar também aqui. Cadê o Ivan Carlos? Ivan Carlos, Cassiano Lima, esse abraço, grande Tony. Lamar está mandando um abraço. Grande Lamar, o nosso amigo Ivan. O pessoal está lá no Guarani de Sobral, está lá em Sobral, na região norte, mas acompanhando a gente. Esse Guarani de Sobral promete. Nosso querido Lamar, que acabou vencendo aí um amistoso no fim de semana, o Bugre Sobralense, um abraço. O professor Thales também aqui está animado com o clássico entre Icasa e Guarani. E o Adriano já está dizendo, vou lá no estádio ver as meninas jogar. Pessoal, vamos botar 3, 4 mil pessoas aí no Romeirão. Icasa e Guarani, futebol feminino, vocês não vão se arrepender. Vocês vão ver um grande jogo de futebol, não tenho dúvida disso. Arcleb, obrigado, boa sorte aí à frente do Leão do Mercado. Você sabe que a torcida do Guarani, ela pega em cima. Porque, olha, lembre-se de uma coisa, vocês dois. A galera que vai estar lá no estádio não vai lembrar do Joaçal, nem vai lembrar do R4. É Icasa e Guarani. Então, podem ter certeza que a rivalidade vai ser grande, muito grande mesmo. E eu espero que com grande futebol, porque eu sei que vocês têm duas grandes equipes nas mãos. Obrigado, viu, Arcleb? Eu que agradeço aí pelo espaço e mais uma vez aí lhe agradecer pela você ter essa força de vontade de levantar essa bandeira do futebol feminino. Queria lhe agradecer por tudo que você tem feito e aberto espaço para a gente. E desejar boa sorte também a meu amigo Janailson, que no próximo sábado fique a rivalidade só dentro de campo, né? E fora de campo as duas torcidas possam fazer um belo espetáculo, tanto a gente dentro de campo com o time, como a torcida também se comportando lá na arquibancada, que é muito importante. E que compareça, né? Compareça, que a gente colocar lá um bom público para o estado do Ceará ver que a região do Cariri tem o futebol feminino. Existe uma rivalidade agora também no futebol feminino, mas dentro de campo, fora de campo não. Pessoal, vamos mostrar para o Ceará que aqui tem um clássico forte, independente se é masculino ou feminino, é Icasa e Guarani, que o futebol feminino é forte, que a torcida é forte e que a gente vai fazer bonito, se Deus quiser. Então, vamos torcedor chegar junto e também, gente, é uma boa ação. Esse alimento vai ser entregue a famílias em situação de vulnerabilidade. Então, chega junto, troca o ingresso pelo alimento
E fica ligado aí no Instagram que a gente vai trazer mais novidades no decorrer da semana sobre a competição, tá bom? Quanto é que vai ser o jogo, Arclébio? Rapaz... No pipoque, não. Torcer para que a gente possa sair de campo vitorioso, né? Quanto? De quanto? Não, placar eu não posso dizer. Não. E aí, Janaílson? Eu também prefiro não falar o placar, né? Eu quero um resultado positivo. Vocês são dois pipoqueiros, rapaz. Como é que pode? Aproveitar, Antônio, mandar um abraço aqui para todas as meninas do R4 que estão assistindo, Guarani R4. Um abraço para elas aí, para toda a minha família também que está assistindo aí também. Um abraço aí para eles. E o auxiliar, gente boa? O auxiliar é gente boa. Gente boa, auxiliar, né? Ele está aprendendo? Rapaz, é aquela troca, né? Eu aprendo com ele aprende comigo, porque ele teve uma vivência dentro do futebol, né? Assim, a prática, né? Ronaldo Angelim, você está bem acompanhado, viu, Angelim? Mas agora ele cobra. Cobra, né? Rapaz, as meninas passam sufoco grande. Porque eu só vejo os vídeos de Cosma aqui nas redes sociais. É aquele treinador chatinho mesmo, pega no pé meio. Só presta assim, o bom é assim. Sebastião Soares está aqui também deixando um abraço. Ele disse, o melhor técnico da região do Cariri, o Arclébio. Valeu aí, nosso querido Sebastião Soares Silva Neto, aqui acompanhando aqui a gente. Bom, ao lado aqui do Arclébio, torcedor do Guarani R4, do Janaílson, torcedor do Icasa Joaçal. Tá bom? Agradecer a você pelo carinho, lembrando que a gente vai estar divulgando nas nossas redes sociais, no Instagram, tá bom? O detalhe sobre o Campeonato Cearense Feminino, Série C, Fares Lopes. Então fica acompanhando que a gente vai trazer sempre novidades e vou procurar saber sobre a camisa do Campo Grande. Pessoal perguntando como comprar. A gente vai trazer informações também lá no Instagram, tá bom? Muito obrigado pela atenção. Você chegou, já tinha começado o programa. Daqui a pouco fica salvo aqui no YouTube. Você pode ver o programa na íntegra, inclusive o que falou o Leandro Campos, técnico do time masculino de casa, que esteve aqui, Série C. Já está aqui no nosso canal os melhores momentos, a vitória do Campo Grande contra o time do Sport Limoeiro pela primeira rodada da Série C do Campeonato Cearense. Agradecimentos, nosso querido Kleber Ferreira, Guto Vital, um abraço para você. A gente vai encerrar deixando a chamadinha da quinta festa Farroupilha, que é sábado que vem. A partir de amanhã eu vou botar no Instagram para a galera também ver como é que faz para participar e comer o melhor churrasco gaúcho aqui no Cariri, tá bom? Uma semana abençoada, que Deus abençoe. A qualquer momento a gente volta, ou aqui no YouTube ou lá no Instagram. Se inscreve aqui e segue lá. Um abraço, fica com Deus. Vem aí, quinta festa Farroupilha do Cariri, a interação da cultura gaúcha com a nordestina. Dia 24 de setembro, a partir das 5 da tarde, no Clube dos Comerciários. Você vai saborear o legítimo costelão gaúcho fogo de chão, com um buffet completo e mais de 400 quilos de carne. Zé, vai ter muito costelão assado, muito porco no rolete e as nossas delícias da gastronomia gaúcha. Churrasco bom chima. Estrutura completa e diferenciada, atrações confirmadas, Machadinho e Grupo, diretamente do Rio Grande do Sul, Oscaba de Lampião. Forró daqui é melhor. Adriano Guerra, promovendo a interação das culturas gaúcha e nordestina. Ingressos limitados já disponíveis. Na Vale FM, com Luiz Gaúcho no 99999-3020, Val Gaúcho 999188131 e Franco 994191001. Instagram, @Festa Farroupilha do Cariri.